Nossa convidada de hoje é neurocientista comportamental. Ela transformou sua carreira após enfrentar um momento de esgotamento e agora se dedica a compartilhar seu entendimento sobre a mente humana e a importância do autoconhecimento. Durante nossa conversa, falaremos sobre o burnout, gatilhos de comportamento, ansiedade, procrastinação, autossabotagem, compulsões e estratégias para encontrar o equilíbrio emocional. Com vocês, Bruna de Mantas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é neurocientista comportamental. O nome dela, Bruna de Mantas. Tudo bom, minha querida? Bem, ai, que honra, meu Deus, nem tô cabendo em mim. Tudo bom, meu Tudo querido? bom, Bia? Boa noite, Bruna. Que bom você aceitar nosso convite, muito bom. A gente já te persegue há um tempo, mas a gente é tão sutil que você nem notou que estava sendo perseguida. Não sei perseguida, mas o dia que você me notou, eu contei pra todo mundo. Eu fiz um print, Mas mandei já estava muito antes, né? Minha querida, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da tua vida e um montão desse turning point que você fez na sua vida. Você tinha uma carreira belíssima dentro de uma grande empresa ligada à área de marketing e, de repente, você fez assim, vum! Eu achei lindo isso, porque eu gosto das pessoas que sacam que a vida é movimento. Se a gente ficar parado, dá lodo. E você, de alguma maneira, você ali, depois de tantos anos, você falou, não serei lodo na vida. Conta um pouquinho pra gente essa trajetória. Que eu acho que cada um tem o seu ponto de lodo, né? Eu cheguei no meu ponto de lodo e aí não tem muita opção. Então, na verdade, assim, eu fui uma pessoa que eu sempre quis muito ser independente, ter minha própria vida e fazer e acontecer. E eu queria ganhar, e eu achava que isso vinha com ganhar dinheiro o mais rápido possível, o máximo possível. Que isso daria a você esse poder. Isso, esse poder da independência, né? De não depender de ninguém. E aí, eu escolhi minha profissão exatamente porque era o melhor salário de começo de carreira de todos os disponíveis, né? Então, eu fui fazer marketing, fiz uma faculdade super conhecida em São Paulo, SPM, me formei. Se dedicou horrores, vou fazer minha parte, que eu quero começar com o pé direito. Comecei a trabalhar com 17 anos na área, assim, o primeiro semestre de faculdade eu entrei para trabalhar já, sangue nos olhos. Aí, fui convidada para ir trabalhar numa das maiores empresas do mundo, que é a Unilever, em 2007. Você tinha quantos anos? Eu tinha 26, se eu não me engano. Bem novinha, né? 26, entrou com o pé direito. E aí, entrei, casei com a Unilever. Assim, vesti a camisa foi amor à primeira do começo vista. ao fim, me apaixonei pelo negócio. Por quê? É muito sedutor. É muito sedutor. Para uma pessoa que quer fazer o negócio, e eu era muito boa, sempre fui muito boa no marketing. Eu me especializei ao longo do tempo em mudança de comportamento do consumidor. Então, eu comecei a ir eu cuidava da América Latina, aí eu fui morar em Nova York, todo cuidando de projetos que eram para mudar o comportamento do consumidor. Então, a Unilever vendia isso, queria vender aquilo, eu ia ajudar a fazer essa transição. Para aquele comportamento ser compatível com o novo produto. Isso, exatamente. Para criar o desejo de consumo do novo produto. Um exemplo simples. Claro que assim, gente, a Unilever é uma empresa de commodities, né? Então, não tô falando de coisas, carros e coisas assim. Eu tô falando de desodorante, sabonete, essas coisas. Shampoos. Então, um dos projetos que eu cuidei, por exemplo, foi sair de sabão barra e ir para sabão líquido. Porque é um movimento comportamental, se você pensa, de hábito. Com certeza. Você passar a adotar uma coisa em detrimento à outra.
E eu fazia isso. Fiz isso minha carreira inteira. E eu era muito boa no que eu fazia. Você era intensa. Eu era muito Você intensa. tinha essa coisa de pegar a Dedicação. vida na unha. Muito intensa. E assim, e fazia o projeto acontecer. Tinha aquele negócio de trabalhar horas infinitas, de me dedicar profundamente. E a Unilever, eu acho que assim, como todo lugar corporativo, percebe essas pessoas que estão dispostas, Claro. né, a doar a sua vida, vamos dizer entre aspas, e agarram com unhas e dentes. Então, eu era promovida todos os anos. O que é bem coerente. E aí, olha que coisa interessante que acontece. Em 2016, eu era noiva. Meu noivo morre num acidente. 5 meses antes do nosso casamento. Uhum. E aí, eu, ao invés de lidar com o luto, me enfio no trabalho. Trabalhou mais Se jogou ainda. no trabalho. Me enfio no trabalho. Trabalho Foi a tua droga. enlouquecidamente. Foi. Foi a Foi tua o que te droga manteve pra em pé. Foi a anestesiar. minha Anestesiar. fuga de anestesia. Foi sua fuga de E ao anestesia. mesmo tempo, começa a desenvolver uma anorexia nervosa. Uhum. Porque pra algum lugar vai, né? Não, com Não certeza. existe debaixo do tapete. Não existe fuga perfeita. Não existe. Não existe. Então, querendo ou não, eu comecei a me matar aos poucos, Uhum. né? Porque nada mais controlador e mortal do que você parar de comer, né? Controlar É. o seu não comer. Isso. Ter controle sobre uma coisa é Isso. impossível Eu de sempre fui controlar. super controladora. E aí era o ápice do controle. E aí, eu caminhei nesse lugar e um pouco tempo depois, em 2018, meu pai faleceu. Em pouco tempo, né? É. 2016, 2018. Meu pai teve um câncer em 4 meses da saúde pra morte. Tá bom. E eu, enlouquecida, trabalhando, ia pro hospital, ficar fazendo Saía meu do plantão com meu trabalho. pai. Com o Com computador, e fazendo trabalhando. reunião do Einstein. Essas coisas muito loucas. E aí, quando meu pai faleceu, a Unilever me ofereceu um emprego na Índia. Falou assim, a gente gostaria muito que você fosse assumir um projeto na Índia. Só para mudar o comportamento de 1,5 bilhão de exato. pessoas. E eu, na loucura de não me respeitar em nada, Aceitou. aceitei. E foi. Aceitei. Anestesiada. Você foi Totalmente. aumentando a intensidade da fuga. Exatamente. Você não viveu em nenhum momento o luto do Não. noivo, nem o luto do pai. Não vivi. E aí cheguei na Índia, uma realidade dificílima. Muito mais difícil do que eu esperava. E ainda mais quando você mora, você não foi lá turistar, né? Você tá lá morando, trabalhando numa empresa. Fiquei alcoólatra. Uhum. Então eu era anoréxica Você e dobrou a alcoólatra. dose Isso, da da fuga. distração. Da Exato, fuga. Você exato. foi apostando É. alto de não vou parar. É. Nada vai me parar. Então, assim, eu achava normal tomar meia garrafa de vinho todo dia, né? E na Índia, é engraçado que a bebida alcoólica é difícil de achar, né? Você tem que ir em lugares específicos comprar Mais nos bebida. hotéis. É. Nos hotéis você Então, pode. eu ia nesse movimento de comprar uma coisa muito louca. Mas tudo bem, eu tava lá. E aí me chamaram pra ir, falaram... Na verdade, o que me ofereceram foi a Índia como um pedágio. E falaram assim, vai pra Índia, cuida desse projeto, depois você pode escolher onde você quer morar. Muito esperto. Clever, né? Uhum. Qualquer lugar do mundo Você pode Quase, escolher. quase É. aquele pêndulo, cenourinha. né? Tipo, tim. Uhum. E eu escolhi morar em Amsterdã. Então, eu passei minha Uhum. penitência de 1 ano na Índia. E fui pra sede da Unilever na Holanda. Chegando em Amsterdã, já estava, assim, num nível de burnout. Não percebia nada. Pra mim, Tocando vida normal. direto, Tô excelente. Tô Tô maravilhosa. produtiva, cumpri minha meta. Fazendo tudo direito. Tá maravilhoso. Continuo sendo a mesma profissional incrível. Maravilhosa. Beleza. Cheguei, depois de 6 meses em Amsterdã. A minha, então, chefe me chama. Sem nenhuma ponderação de boa chefe, né? Mas me chama e fala assim, você é a pior profissional que eu já trabalhei na minha vida. Você é terrível. Você é uma peça defeituosa. Você é péssima. Ela falou assim, você mentiu pra mim no processo seletivo. Como é que você tem... Porque não dá pra mentir, né? A Unilever guarda scores, guarda pontuação. Você faz, né, Sim, avaliação sim. toda. E eu tinha avaliações excelentes. Ela falou assim, eu não sei como você tem tantas avaliações excelentes. Você nem inglês fala direito. O que você fez, né? É. Quem você seduziu? Cegou todo mundo. Por muito tempo. Total. E aí, ela dá esse feedback pra mim muito mais duro do Não, que isso mas que eu tô foi uma falando. pancada, né? Mas foi bem pior que isso, tá? Você foi a E eu nocaute. saio de lá
Assim. Mas ela não justificou, ela só falou isso? Não, ela falou que eu era uma farsa. repetitiva, respondia e-mails desconexos, que as pessoas do time não me respeitavam, que ninguém via meu poder de liderança, coisas desse tipo. Ela E foi aí- tóxica de qualquer maneira, vamos combinar. sim, Eu não não sei nem precisava. qual foram os critérios, mas ela foi tóxica. O objetivo era te É. fazer sangrar um pouquinho. Total. E você já estava sangrando por dentro há Pois muito é. tempo. E eu saí de lá, assim, naquele lugar de... Que louca. Que pessoa louca é essa? Colocando a culpa nela. Entendi. Comecei a pesquisar quantas pessoas tinham trabalhado Com embaixo ela? dela, que tinham se afastado por burnout. Comecei a falar coisas, articular tudo isso pra justificar, nossa, que essa pessoa é louca e eu sou incrível. Até que eu tive um ataque de pânico. Esperando um ônibus pra rua. ir pro trem em Amsterdã, que você usa em transporte público, porque eu morava em Amsterdã e a Unilever em Rotterdam. Comecei a suar frio, comecei a ter palpitação, comecei a ter meio que um desmaio. E aí, naquele Você nunca momento... tinha tido isso? Nunca. E na hora você nem sabe, tô tendo um pânico. Você Tô falou, tendo tô tendo um Tô piripaque. tendo um piripaque. Uhum. Ana, completamente desconexa de mim mesma. Eu era como se Ali eu fosse você um ser perdeu o separado. controle de tudo. É. Ali, tipo assim, tô fora do controle. Fora. Aí, passei mal, não sei o quê, fui no médico. Lá em Amsterdã é médico de família, né? Uhum. Então, você primeiro vai no postinho, perto da sua casa, onde você é cadastrado, e se precisar, ele te encaminha No especialista. para um especialista. E aí, eu fui no postinho, a médica me atendeu, começou a fazer um questionário que eu não conhecia. E aí, quando terminou o questionário, ela falou assim, olha, você é o caso mais clássico de burnout Que eu atendi que nos eu últimos atendi tempos. até hoje. E, como Caiu a universo... ficha nesse momento? Não, meu bem. Mas a Continua. médica estava errada. A médica estava errada. E eu, como o universo é maravilhoso, a Holanda foi o primeiro país do mundo a ter legislação de Pra burnout. Isso mesmo. E eu estava lá. Então, é levado muito a sério um diagnóstico de burnout. E eles avisam a empresa que você você foi tá nesse diagnosticada sem processo. você avisar. Uhum. É Eles compulsório. eles aviso fazem é um compulsório. Isso, é compulsório. E aí, eu fingi que nada aconteceu. Que ela falou, você Você precisa achou se que eles afastar. não iam falar? Não, É. óbvio, nem sabia que isso existia. Sim. Ela falou, você precisa se afastar do trabalho, me deu um atestado de 3 meses É de burnout. afastamento. E você guardou? Guardei e falei, louca. Até parece que eu vou louca. seguir ela. Outra louca. Outra Tem um louca, problema gente. na água de Amsterdã. A água tem alguma coisa contra as pessoas mulheres. muito loucas. As mulheres. Não, e cheguei em casa esbravejando contra a médica, não sei o quê. Aí, beleza. Eu demorei... Aí, ligaram da RH da Unilever, falaram pra eu ir lá, não sei o quê. Tive que passar pela avaliação. Só que, assim, é caro te afastarem. Então, Muito. não foi o pensamento inicial da Unilever. Ela falou assim, ai, por que você não reduz um pouco sua carga horária? Me deu algumas opções. E nesse meio tempo, né, isso foi... o feedback foi em julho, a avaliação da médica foi em agosto de 2019. E em mais ou menos janeiro de 2019, eu conheci a minha 2020. terapeuta. 2020, eu conheci a minha terapeuta. Uhum. De Que lá é a minha mesmo. terapeuta até hoje. Não, brasileira. Brasileiro. Que é uma bruxa. Maravilhosa. E, numa conversa com ela, as minhas fichas começaram a cair. Que eu estava muito doente. Uhum. E que eu precisava tomar decisões muito importantes. E, ao mesmo tempo, a espiritualidade me tocou. Nessa transição. Foi uma pessoa que, por muito tempo, eu me afastei da Não espiritualidade. quero nem saber, né? Não existe nem isso. saber. Isso é pros fracos. E que espiritualidade é essa, né? Que me tira meu noivo, me tira meu pai, me tira, né? Uhum. Tudo. E esse reencontro com a espiritualidade, ao mesmo tempo que com as orientações dessa pessoa muito sábia, me fizeram perceber as coisas. Mas, assim, eu tive o privilégio, eu falo que é uma honra e um privilégio, que o negócio fez assim. Mas foi através da sua terapeuta, esse Da terapeuta abrir a portinha e de algumas experiências espirituais que eu tive. que assim. você começou a ter e dividiu com ela. Dividi com ela. Entendi. Dividi Porque com você ela. não falaria pra ninguém. Não. É isso que eu tô falando. Não. Você foi Mas elas foram tão intensas
Assim, foram encontros tão intensos comigo mesma, com eu que eu desconhecia, né? É assim, né? Eu falo que quando o universo decide que essa hora é essa hora. Né? Eu cheguei no lodo do lodo do lodo. Eu tava, final de 2019, eu tava anoréxica, alcoólatra, me distraindo de todos os jeitos possíveis, com burnout gravíssimo. Eu cheguei no meu burnout a perder a coordenação motora. Porque eu não conseguia andar de bicicleta. Lá em Amsterdã, todo mundo andando de bicicleta. Eu caía da bicicleta, eu não conseguia Até ficar. porque o sistema vestibular fica extremamente alterado, né? Então, assim, eu não conseguia ler um e-mail. E aí eu vi, quando eu comecei a ver, eu falei, caramba, eu realmente estou terrível. Péssima. Eu não lembro de nada, eu não consigo começar e terminar uma frase, eu não consigo ler um parágrafo do começo ao fim. E eu comecei um processo, e nessa época, nada contra, tá, gente? Eu acho que as coisas, elas têm lugar, mas eu tomava antidepressivo, tomava remédio pra dormir há anos, não dormia sem remédio pra dormir. Na realidade, você foi fazendo assim, me dá alguma Isso, coisa isso. para eu E você continuar. ficava no automático. Me dá alguma Isso, coisa. E vai. aí você tomava o remédio, bebia. Isso. Quer dizer, era o caos, era a tempestade armada. Não tá funcionando, precisa dar um remédio. Não tá funcionando, dá um remédio. Não tá funcionando, que dá a um maioria remédio. das pessoas recorre a isso, Exato. dessa forma, não com a maturidade de vai me ajudar a uma transição para uma coisa Isso. que eu vou buscar. É que tava tão ruim, que um ruinzinho a mais. Não tinha problema Então, eu nenhum. cheguei em 2020 com muita coisa pra mudar na minha vida. Muita coisa. Uma lista gigantesca de coisas pra mudar na minha vida. Só que, por ter tido essas experiências espirituais, eu cheguei muito perto de desistir da vida. Assim, em dezembro, o Amsterdã é um país muito frio. Em dezembro de 2019, eu tava lá, sozinha, nesse lugar absolutamente escuro, onde tudo que eu dediquei minha vida, que foi a Unilever, eu brinco que foi meu grande casamento da vida. Foi. Era a Há única 16 coisa que anos de funcionava, casamento. né? Exato, eu me significava. Eu era a Bruna da Unilever, eu não era a Bruna. Eu era a Bruna, Não, que não tinha ido embora, né? Porque o noivo foi embora, o pai foi embora, a Unilever estava ali. A Unilever E lá ficou. é frio, não só no sentido frio, né? Tudo. Humano, Tudo, frio. tudo. Calor humano, Você não zero. faz amigos. Não né? faz. Exatamente. É muito difícil. E eu cheguei muito perto de desistir. Muito, muito, muito perto. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu olhei e falei, gente, peraí, tem alguma coisa muito errada. Porque eu fiz tudo que falaram que era o caminho da felicidade. Eu hoje sou uma mulher magérrima, porque eu não via anorexia, né? Eu via que eu era magérrima. Magérrima, num cargo altíssimo, Morando numa expatriada, cidade. numa cidade incrível, num apartamento maravilhoso, do lado do parque, 2 cachorros. Nunca quis ter filhos, então assim, pra mim aquilo era o auge Tava do tudo que certo. todo mundo falou que era o sucesso e a felicidade. Eu tava absolutamente infeliz. Muito, muito infeliz. Muito infeliz. E quando eu comecei a melhorar, né, nesse encontro com a espiritualidade, que vem desse lugar do lodo Quais máximo. foram os episódios que aconteceram? Você se incomoda de falar? Eu Ou um posso ou falar? outro? Não, Só eu pra tive, gente na ter verdade, assim... Como eu posso dizer? Como se fosse uma viagem astral, Tá. né? Quando eu cheguei muito perto de me suicidar, De tirar mas sua muito vida. perto mesmo, assim, eu ia fazer com medicamentos, Certo. né? E aí... Você chegou a pensar. Não, eu cheguei a A fazer. A calcular. calcular, fazer organizar tudo. e deixar tudo pronto. Só que aí, o que eu pensei? Isso, nunca Ela falei era isso muito antes. controladora. Muito ela tinha controladora. Até tudo. nisso Ah, ela tinha que sim. controlar. Não, Sim. eu fiz todos os cálculos. Claro. Eu fui na internet, vi Claro. o coeficiente químico das coisas, que combinava com o quê, precisava. quanto precisava, É. pra não ter risco de voltar. De voltar. Só que aí eu planejei de um jeito que eu falei, eu vou tomar 2 Rivotris. Quando eu tiver, eu tomo o resto pra não sentir nada. Isso. E quando eu tomei o Rivotril, na hora, eu fui levada pra um Para um outro outro portal. lugar. Abriu um portal isso. que você não conhecia. Não. E aí, me foi falado muito fortemente assim, não é essa hora, volta e vai fazer o que você veio fazer. Você quase fez uma EQM. Uma experiência quase morte. Pode ser. Não foi dessa Pode de ser. se ver de fora, Não, mas não. você Foi. adentrou em Isso. alguma, vamos dizer assim, uma dimensão que você não conhecia. Isso.
Por isso que Zero. eu tô falando. Zero. E como assim, eu tava num movimento muito contrário à espiritualidade até então. Super mim, materialista. super Né? materialista. A felicidade É é, uma isso. máxima. É. Se eu não cheguei feliz é porque é dinheiro. Precisa de mais dinheiro, mais Exato. dinheiro, mais dinheiro. Deve Mais ser mais poder, dinheiro, tá mais faltando poder, dinheiro, mais mais poder, mais poder. sucesso, né? Deve estar ali, porque... Então, pra mim, foi um negócio que eu voltei e fiz assim... tá tudo errado. Tá tudo... Entendi tudo Ali você, é como errado. se você tivesse tido a oportunidade de ver de, ver de outro fora. ângulo. É. Né? De outro É. ângulo. E ao mesmo É tempo... como se ela saísse da ilha Sim. pra ver a ilha. E ao mesmo tempo encontrei a Kátia, que me ajudou a colocar significado em tudo isso. A Kátia a não é entender. terapeuta. Ela não é terapeuta, ela é... É uma a chama orientadora. de- Uma orientadora. É uma orientadora, uma Uma mentora mentora. espiritual. Um guru, Ok, É. ok. É. Mentora, acho mais bonito. mentora, Né? maravilhosa. Minha mãe de alma. E aí, ela, depois de muito tempo, ela falou, Bruna, a gente vem pra Terra pra fazer do nosso talento algo útil. Você não estava falando do seu talento algo útil. Vamos começar? Você tem que somar na vida É. das Você pessoas. veio pra ajudar. Todos nós, né? Todos nós. Então, primeiro você se ajuda, encontra o seu equilíbrio, faz o teu. E depois? Quando você tiver... E aí, que eu entendi, assim, ela falou pra mim, o mapa do seu futuro tá no seu passado. Uhum. Então, o que você faz com excelência, que é fácil pra você e que Desde não é tão sempre. fácil pros outros. Desde sempre. A coisa do talento, do E aí, dom. eu entendi que eu tinha o dom de mudar o comportamento, Uhum. né? Vinha comigo Era fácil pra você. Eu tinha muita didática de como explicar para as pessoas fazer isso. Pegar um conceito difícil e tornar ele fácil Uhum. para vender alguma coisa. E aí, Mas pra vender, não pra não, transformar. como o universo é muito generoso, quando eu tava nessa busca, né, de mudança de comportamento, curso de mudança... Eu sempre quis fazer um mestrado Uhum. na minha vida, mas nunca deu tempo, né? Sim, por causa do trabalho. E aí apareceu o mestrado de Behavioral Neuroscience, de Neurociência Comportamental, no Comportamental. London College. E eu olhei aquilo no Google. Olha, chegou cafezinho, Ai, que pãozinho de Pãozinho de queijo, queijo. né? Adoro. Mas só de... E assim, nesse entre meios, né? Entre achar o curso de neurociência, Obrigada, amor. que o ano letivo, né? Começa em setembro. Mas alguém levou você a esse caminho ou também foi um Google. despertar? Não, O foi Google. o Google. Buscando Comecei a coisas... procurar... Porque assim, o que eu falei? Beleza, então eu sou boa em mudar o Comportamento. comportamento e eu sou boa em didática. Pra que coisa do bem... Isso Eu posso pode usar ser isso. utilizado. Aí eu falei, pra saúde. Pra área da Não, saúde. obrigado. Então, eu comecei a pensar assim, comecei a pesquisar no Google. Mudança de comportamento para essa área da saúde, né? Em inglês. Você trocou Curso só a de mudança de direção. Só comportamento. mudou. É. Você trocou a E aí direção, o apareceu sentido. nos primeiros. Neurociência comportamental para mudança de comportamento no London College. Aí eu olhei Isso, e falei, qual a 2020. chance... 2020. 2020. Qual a chance de um ser humano formado em marketing ser aprovada numa... Que eu nunca fiz nada na academia fora do Brasil. Uhum. Numa academia ultra tradicional da Inglaterra. Num curso de biológicos. Sim, que seria para É. psicólogos, psiquiatras. Mas posso dizer, Biológico, você biologia. já fazia sem saber. É. Eu não A gente sabia, até falou né? isso. As mas pessoas é. que mais entendem de marketing, É. de comportamento, comportamento são é o as pessoas de marketing. marketing. Só que São. tem que elas não sabem o poder que elas têm É. de somar. É, isso. Eu brinco que hoje, assim, eu nunca poderia voltar pro... Entre aspas, eu Claro. nunca poderia voltar pro marketing, porque isso é uma bomba nuclear hoje em dia, né? Mas Nesse foi sentido. ele que te trouxe até Claro. aqui. Foi E ponte. eu sou muito Foi grata. ponte, senão você não E- seria. E se não fosse ele, eu não teria o talento que eu tenho pra Desenvolvido, didática. porque você desenvolveu. Você só estava indo para um lado, Isso. depois você arrumou a rota. Aí fui Aí me inscrevi. A academia inglesa tem uma série de coisas que você precisa fazer. Eu precisava de bolsa, porque é uma fortuna É. incalculável fazer um curso lá. E aí você precisa de carta de recomendação, né? Na Inglaterra, para você ser aprovada num curso desse, você precisa de Precisa. carta de recomendação. Liguei pro meu reitor da SPM. Daqui Que eu me formei em em São 2004. Paulo. Aham. Eu preciso de uma carta sua. Lembrou Assim, dele. Não, liguei pro presidente da Unilever Brasil, assim, quando você Sim, quer, você foi você tentando. faz o É. negócio. Não Eu falei, custava. reuni, fui aprovada.
Olha. Fui aprovada, entrei no curso de neurociência. E aí, eu falo que assim, nas primeiras aulas, eu tive a honra de voltar, né, a estudar. Nas primeiras semanas de aula, pandemia. Março. Mudaram tudo pra online. Eu ia mudar pra Exatamente. Londres, pandemia, tudo online. Então, tô eu e meu computadorzinho na E o sala mundo da minha parado. casa, em Amsterdã. Mundo parado, né? Abro lá, primeira aula. Termina a aula. Eu olho assim e falo, não tava em inglês essa aula. Não foi em inglês, eu não entendi uma palavra do que foi falando. Não entendi nada. Não entendi nada do começo Que ao fim. língua foi Que essa? língua foi essa? Essas pessoas não estavam falando inglês. Mandarim, será? Aí, eu comecei a ler os estudos científicos. Nunca tinha lido um estudo científico na minha vida. Nunca. Nunca Um tinha artigo. um artigo, nada. Eu comecei a chorar. Eu falei, onde eu me coloquei? Eu Não falei, tem a eu menor tenho capacidade. capacidade de fazer isso aqui. Agora é o caos. Não vai dar certo. Eu me meti, dei um passo muito maior do que a perna. E nesse momento, né, a sabedoria, a Kátia falou assim, fica. Respira Se e vai. vira. Uhum. Se vira. Você Pelo já fez menos coisa você muito tem que mais difícil ficar na pra sua vida. descobrir que língua É. eles falam. Você já mudou E aí? tanto de cidades, Total. culturas e conseguiu se É adaptar porque ao que era o seria. inglês de artigo científico. É. Não, e o inglês britânico, de De artigo científico, científico. falado por neurocientistas, né? Não, você deve ter Na- falado, gente, o que é isso? Nem behavior eu tô conseguindo entender, porque eles pronunciam de outra Não, maneira. e não só isso, né? E eles começam a citar os autores Exatamente. como se todo mundo soubesse de que eles estão falando, Exatamente. né? E aí, o que eu tive que fazer? Peguei 5 professores particulares. Online, tudo online, Aham. né? Naquela época. Naquela É. época, E comecei a estudar biologia, bioquímica. pra poder Todas as coisas entender, pra pra poder entender o que eles ler estavam os falando. artigos. É, o que eles estavam Exatamente. falando. Graças a Deus eu fiz neurociência comportamental, que não fala de doenças, né? Não tem essa parte de patologias, essa parte então é É muito só o mais interessante. comportamento fisiológico e e estrutural. funcional. Funcional. Uhum. E é isso. E aí eu cursei, e aí, como Deus é muito universo, como você quiser chamar, muito generoso, eu resolvi, no final do meu curso, fazer uma tese original, que é uma coisa que as pessoas não fazem lá. Porque normalmente você pega um pedaço de tese de um doutorando e ajuda ele a terminar. E eu falei, não, eu vou fazer uma tese original. Vou E eu começar do decidi... zero. É. Como eu tô zerando a vida, eu vou fazer uma tese original, que dá um trabalhão, mas tudo bem. Bem isso, só que isso que é bom de ser sem noção. Porque como eu não tinha menor, nunca tinha feito uma tese na minha vida, Ela, E nunca porque tinha se ela visto ninguém falasse pra fazendo alguém, ia tese. falar, não faz isso não, faz eu não. não tinha visto ninguém fazer tese, falei, não. A inocência Foi é uma muito maravilha. A maravilhoso. ignorância também, nesse aspecto. E acho até que essa coisa da pandemia, ela te ajudou. Porque se você Com tivesse certeza. com muito contato com as Com pessoas... certeza. Larga isso. Isso. Exatamente. Nossa, Ela você vai se meter numa Ela coisa que tava você no nunca fez. apartamentinho dela lá em Foi a melhor Amsterdã, coisa. que era ela e ela. É. Foi a E o melhor universo coisa. pode se comunicar Não. melhor com você. E os meus professores, né, os professores particulares que eu peguei, eles falaram, não, você tá arrasando. Você tá indo bem. Vai. Porque eu comecei naqueles que, assim, nos Eram primeiros anjos, meses, né? Eram anjos que você Total, achou no meio do total, caminho. total. No começo, nos primeiros 3, 4 meses, era 5 é 10. 5 é 10. Porque, assim, passou na matéria Pronto. vibrando. Vai. Vibrando. Eu que sempre fui nerd, estudiosa. Mas você estava achando Tava 5 uma cinco maravilha. maravilhoso, Olha que coisa maravilhoso. linda, já estava te flexibilizando. Você que total. era uma pessoa muito rígida. É. Que já tava mudando muito, assim, muito, muito. O meu processo foi muito, assim, me curei da anorexia, que é uma palavra que muitos dos meus amigos nutricionistas falam, não usa essa palavra quando você fala, mas eu sou uma pessoa que eu me curei realmente. Eu entendi o que você Porque tá eu falando. nunca mais, a pessoa que era anorexica não mora mais em mim. Uhum. Então não tem as Não, e Você também só tem- emprestou por neurais. um E também tempo. tem uma coisa, você não tem anorexia na tua história É. inteira. Não. Ela Foi um- ela foi um apareceu como recurso, Foi um sintoma. recorte. Um recurso. Ela apareceu Isso. como sintoma Isso. que antecedeu o burnout inteiro. Exato. Então, sintoma você consegue Isso. curar. É. Se é Concordo 100%. estrutural, não. É. As pessoas têm que sempre... Eu sempre digo, A faça o rigidez, diagnóstico é. primário e secundário. Esse negócio que tudo é tudo, não é. E aí, bom, fiz a tese, eu resolvi fazer... Minha tese era se um aplicativo de celular baseado em neurociência comportamental poderia ajudar doentes de diabetes tipo 2 que acabaram de descobrir a doença a fazer as primeiras mudanças de comportamento necessárias
de maneira mais eficiente que o serviço de saúde. Eu entendi. Você criou um Tradicional. aplicativo Não, terapêutico. Eu peguei Não. que já existia. Esse que foi um dos trabalhos mais... Porque eu peguei um do London College, que estava sendo Entendi. desenvolvido por eles. Mas botou em... Se Isso. aquilo teria eficácia... Isso. Tá bom. Maior do que a pessoa ir lá e falar assim, ó, Entendi. você tem diabetes, você precisa parar de comer carboidratos. Né? Quanto funcionaria mais? E aí o resultado foi tão incrível, tão excelente, que eles pediram pra... Só que aí no final eu consegui só 6 pessoas, né? Porque tudo tem... Porque, né, foi tanto trabalho pra achar o aplicativo, pra achar as pessoas pra público fazer... Ok. Que no final eu consegui só 6 pessoas. E aí o London College adorou a minha proposta. E Ainda mais na pandemia, né? Era tudo ainda que mais se na precisava. pandemia. Você fez a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. E aí a diretoria do curso falou assim, olha, você topa deixar sua tese pro aluno da próxima turma? Pra ele aumentar o seu N, pra gente poder publicar? E em troca, a gente te dá acesso a mais um ano Tudo do você que queria. você quiser dentro de biológica. Vou pensar. Mas sim. Ai, peraí, deixa eu ver. E assim, eu nunca tive casamento nenhum com a minha... Eu nunca fui acadêmica, não queria ser. Então, assim, por mim, tanto faz que outra pessoa fosse ser o líder Pelo contrário. da minha tese. E a pessoa que pegou fez muito melhor que eu. Nossa, excelente. Ele foi Aquela coisa assim, passei o Nossa, bastão pra passou pessoa certa. total. Fez muito melhor que eu. E aí eu aproveitei e fiquei. E nesse momento, nesse segundo momento de relaxamento, aí eu aprendi muito mais e eu entrei em contato com a ciência da personalidade, que é uma coisa que eu amo. E foi essa a minha história de transição. Nesse segundo ano, né? E quando você parou e falou assim, bom, eu mudei o rumo, mas como viverei a partir daqui? Porque você ainda era uma funcionária muito, muito boa, muito bem remunerada dentro do mercado da Unilever, que é diferente de ser ser o seu próprio... a sua própria empresa, ser a própria direção. Aí você deu o primeiro passo. Você falou assim, eu continuo lá na Unilever, mas eu estou aqui fazendo um universo paralelo. Você pediu demissão, então você estava fazendo o ano sabático. Eu estava fazendo... Mais ou menos Quando isso. começou a neurociência, então você já tinha pedido demissão. Então você pediu demissão, pegou todas as suas reservas que você tinha feito para investir nessa mudança. Não, e foi incrível, porque assim, como a Holanda tinha a legislação de burnout. Você teve eu tive que suporte. fazer um acordo. Eu tinha direito a advogado. Tudo direitinho. Então eu fiz um acordo muito generoso com a Unilever. Até nisso foi bacana, né? Vocês acabaram um casamento muito bem. Muito de uma bem, forma... Assim, foi um Foi um casamento divórcio bem duradouro. tranquilo. Não, foi um casamento duradouro. Foi. Que foi bom para ambas as partes e que acabou com dignidade. Que me trouxe pessoas, assim, que moram na minha vida até hoje, incríveis. Olha, uma coisa é verdade. O que tem de profissionais incríveis nessa empresa trabalhando, assim... e a maioria já deixou, né? Porque Mas talvez o mundo corporativo engraçado, às vezes desencaixa, né? Sabe o que eu acho? Eu acho isso profundamente mesmo. Eu acho que a gente não pode tornar uma verdade assim, todas as empresas são horríveis. Não, eu acho que grandes empresas são grandes aprendizados e são pontes. Não é para você viver e morrer ali. Eu acho que ninguém vive o tempo inteiro num mesmo lugar. Eu acho que isso não é saudável. Eu acho que tem um momento que é muito bacana você dar essa energia, ver o fruto, porque você tem uma estrutura que você planta e você vê, entendeu? Agora, tem uma hora que é a hora de partir. E eu vejo que quem passa dessa hora acaba sendo corrompido pelo sistema, assim. Exatamente. Então, eu vejo assim, as pessoas, muitas vezes, que estão mais longe, assim, na carreira, aí acabam, de repente... pecando um pouquinho nesse entendimento do ser humano, né? Passam a ser muito uma engrenagem, né, desse movimento. Mas é uma opinião pessoal. Não, também. sim, claro. Pessoal. Eu concordo assim, que quando você entende, quando você tá desperto, quando você tá consciente, tanto faz onde você tá. Exatamente. Tanto faz onde você tá. Hoje, eu poderia tranquilamente voltar para um cargo de liderança de marketing que a Bruna, que tá aqui, ia continuar sentada nela. Não, isso aqui é invariável.
Com certeza. Mas o que aconteceu, né, que assim, então, a vida foi me 2 convidando. anos você se dedicou Me dediquei à a isso. academia. Claro que assim, tive aquele período de, entro num doutorado, não entro num doutorado. Será que é isso? Será que não é? Como é que... Só que assim, tinha um negócio muito forte dentro de mim de você precisa dar de volta. Você precisa dar de volta. Devolver. Você precisa devolver. E ao mesmo tempo, eu já estava morando fora do Brasil há bastante tempo. E eu sabia que minha mãe ia precisar de mim. Uhum. Né? Uma série de coisas tinham acontecido na família, ela estava muito sozinha. Seu pai já tinha ido. Meu pai já tinha ido, meu irmão estava na vida dele. Então, eu falei, é hora de voltar. É hora de voltar. E aí, no final de 2022, eu fechei tudo e voltei pro Brasil. E aí, uma semana depois que eu voltei, eu já encontrei com a minha mãe. Minha mãe já adoeceu. Já em sofrimento. né? E não, foi uma primeira etapa desse adoecimento. E ela ficou quase 4 semanas internada no hospital. E eu, depois de anos fugindo dessa relação, porque eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe, fui obrigada pela vida, com V maiúsculo, a ficar Com 12 horas por dia, 4 semanas com Com ela. ela. Ajudando ela, que tava com problema de mobilidade. Uhum. Então foi assim. E nessa época. Agora tá na hora de botar na prática Tudo tudo que eu tava que você aprendendo. aprendeu. A Tipo assim, pessoa porque que por você se enquanto você tornou. tá com a teoria linda, mulher. Tá maravilhoso. Exatamente Agora o isso. universo Foi viver falou, o estágio. vamos estagiar, vamos botar Vamos na estagiar. prática pra ver se você entendeu o que você aprendeu. E eu brincava com a Kátia nessa época, que também, 5 era 10. Uhum. Eu falei, hoje. Eu brincava, consegui. Hoje eu fui 5,2. Uhum. Mas aos poucos foi ficando mais fácil. Exatamente porque esse entendimento de que o que estava acontecendo ali era pra mim e não pra minha mãe. De repente, você sabe quando Era pra provar o a céu, tua verdade. o céu faz assim... "Uá", e você fala assim, nossa, o rolê é meu. Não, eu não tô aqui. Eu tô aqui pra me tornar o ser humano que eu preciso ser pra poder fazer o que eu vim fazer. Uhum. Era o E estágio. essa pessoa Era o estágio prático. é a minha literal. professora da vida. Uhum. Essa é a minha grande Por professora da acaso vida. é sua mãe Por acaso é também, minha mãe. mas ela Foi a sua tá te maior dando professora. Maior professora. essa oportunidade de Isso. você praticar. De crescer. Perfeito. E foi uma oportunidade intensa. Uhum. Intensa. E eu falo que um dos momentos da minha vida em que eu olhei e falei assim, tô disposta, vou aprender. Vem pra mim Vamos lá, que eu vou não aprender. sei ainda tudo, mas eu vou Não dar sei o meu nada, melhor. né? Mas vou dar o meu Uhum. melhor e vou aprender. Tô disposta, quero aprender, Tô universo. disposta. Tô disposta. Uhum. Que bacana. Foi ali e se entregou. E aí foi esse período, foi muito aprendizado comigo mesma, assim, é muito engraçado quando você se encontra com as suas sombras, né? Mais profundas, que você tem a oportunidade de olhar pra elas e falar, você aqui, Olha aí, olha aí. controle, Aham. continuas aqui, maravilhoso, então, vamos lá, como é que a gente faz pra viver junto uma vida próspera? Então, aos pouquinhos, eu fui nesse caminho. E aí, em 2023, eu comecei a fomentar esse negócio de vou fazer um Instagram. Então, preciso levar conhecimento de qualidade. Porque o que eu percebi na academia, principalmente na academia inglesa? Não sei como é que é aqui, tá, Todas Bia? são. Existe uma questão de que não seja entendível o que está sendo falado. Parece uma coisa meio de direito, sabe? Quando você escuta aquelas pessoas, aquele texto. Juridiquês. Juridiquês. Parece que tem um academiquez ali. tipo Como se o assim. conhecimento tem que ficar guardado, que você não pode passar. Sabe, tipo, meio assim, só a gente que sabe essa Isso. criptografia aqui Isso que vai daqui ter não esse é pra passar. conhecimento. Não podemos. Não passa E pra quando frente. você tenta sair um pouco, eles vão vindo. Isso. É porque isso dá um poder, né? Tá mudando. Tem uma nova geração no meio acadêmico. A gente tem recebido gente aqui que tomou pancada beça, mas
Mas está Tá fazendo a persistindo, está diferença. fazendo. Eu acho que daqui a Deixa 10 muito anos feliz. a gente vai ter Nossa, um que ambiente acadêmico bom. mais generoso, eu E aí acho. eu comecei a ver isso, eu falei, cara, todo mundo tem o cérebro. Eu tenho um mote que eu falo que a gente não pode consertar aquilo que a gente não sabe como funciona. Exatamente. Estamos aqui tentando consertar comportamentos enlouquecidamente, mas a gente não sabe como ele funciona, de onde ele vem. Ou então cai na cilada de pegar pessoas que se dizem super entendidas, Uhum. não te explica como aquilo funciona, mas te dá regras para seguir. Uhum. Faz de você um animal condicionado, É. quase pavloviano. Nós não Funciona somos. zero. E funciona zero, porque Zero. eu falo que os cérebros são Não individuais. funciona por 15 dias, 20 É, dias. exato. Dentro O que é de uma muito mais vivência. distante. Dentro de uma vivência. A pessoa vai, mudei. Em É. 15 dias ela já É. voltou ao comportamento. Entendeu? Porque não entende, né? Não entende. E isso é muito bonito, né? Eu vou contar uma coisa interessante. Eu gosto muito do Big Five, do Sim, entendimento da personalidade do Big Five. do teste Big Eu acho Five. incrível, Uhum. né? A maneira como ele é colocado e tem uma correlação importante com a E é muito legal neurociência. mesmo. É muito legal. E aí, quando eu cheguei, eu tava fazendo algumas pesquisas que eu te contei, eu perguntei pro GPT logo no começo. O Big Five, eles são 5 grandes traços, e cada grande traço tem 6 subtraços, né? E ele é um espectro, né? Não é Isso. você é ou não é. Você pode estar em qualquer lugar do espectro. Mas o comportamento é espectral. Você não É, tem claro. dúvida. É perfeito Claro. o Big Five por isso. É, exato. Concordo. Uhum. 100%. Tem meu coração por isso. É verdade. E aí eu perguntei pro GPT, se eu for fazer todos os cruzamentos possíveis em todos os lugares do espectro, dos 5 traços com 6 subtraços, quantos resultados eu tenho? Ele me respondeu 8,2 bilhões de possibilidades. Que são 8 bilhões de seres humanos. É perfeito. Você falou que o Big de uma Five é um beleza, teste senão tá que te tirando. ganha o coração. O meu É. ganhou a mente há muito tempo. É lindo. Aí depois eu abri pro coração. É. Entendeu? Primeiro ele me ganhou pela. Falei, cara, isso Poxa, aqui é muito isso aqui é sério. bom. Isso é bom Isso é pra bom, cacete. Isso é bom. E aí você fala, não tem ninguém igual a ninguém. Não Exatamente. adianta você Não. querer ficar mudando o seu comportamento igual ao do amiguinho, porque você faz o que você faz. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, o quê pode ser comum. Dieta low Uhum. carb, musculação, body combat, sei lá. O quê pode ser comum. O como O como e o como. porquê é totalmente não diferente. podem. Exatamente. Não podem. Você pode estar enquadrado numa grande bolha, mas dentro daquela bolha Você. você vai ter que ter um script que é seu. Seu. E, em geral, você vai ter que escrevê-lo Com e certeza. E reescrevê-lo. quando você não é o autor do seu script, não funciona, Não porque o funciona. cérebro é seu. Exatamente. Quem tem que ser convencido é o seu cérebro. Mas você entende que você dar esse poder, eu sempre apostei muito nisso com os meus pacientes, e hoje a gente está aqui no podcast para isso também. Se você conta isso para as pessoas, ensina isso para as pessoas, elas não serão manobra de poder para ninguém. Amém. Eu sempre falo assim, todas as pessoas que Serão chegaram escolhas. até mim, Serão escolhas. Elas para farão. mentorias, que foi coisa que o universo foi trazendo para mim, eu não fui atrás, começaram a Uhum. aparecer pessoas para mentorar. Eu sempre falo, o meu objetivo com você é te dar total autonomia. Que você seja livre. 100%. Eu vou te ajudar com esse comportamento que você quer mudar agora, mas para que você possa aplicar isso em toda a sua vida, para qualquer Com coisa, porque a certeza. lógica é única. E ela é sua. Né? Eu sou só uma ferramenta. Você que vai fazer o rolê. Exatamente. Então, eu acho que... E aí eu comecei a ver que dentro das mídias sociais existia um espaço para levar conhecimento de qualidade dessa minha maneira, assim, muito leiga de levar o conhecimento. De falar assim, cara, eu sei Você leva como é que com é amor. não saber. Não, e não Não, é... leiga não. Você Não, tinha leiga uma você formação. tem Não, para formação. para É. leigos, Não, né? mas o que eu acho que é o grande objetivo. É. Né? Porque o negócio é, quando eu, como leiga, me encontrei com a neurociência, foi muito duro. Foi um encontro duro. E quando Não foi eu uma saí... escolha. É. E aí Você você caiu quis de fazer de uma paraquedas forma nessa diferente. situação. Quando eu saí, eu falei, dá pra ser diferente disso. Porque isso aqui é informação de ouro, as pessoas precisam saber disso aqui, mas não precisa ser assim duro, tão Sim. difícil. Com 5 professores particulares, não precisa. Tem jeito de tornar isso uma informação E acessível. digestiva. Até porque a academia já conhece, já tem esse conceito. Eu quero falar sobre isso de uma outra forma. Isso. E Para aí quem você não tem essa Exatamente. E oportunidade. sabe o que é muito lindo?
nesse meu caminhar de 1 ano com esse Instagram, que cresceu de maneira absurda, assim, muito Notei. rápido. E eu sou muito, muito grata por isso. Tem muito psicólogo e muito nutricionista e muito médico que me segue. Porque o que eu vejo é, infelizmente, essas pessoas que cuidam de outras pessoas não tiveram acesso a como funciona o comportamento humano. Mas é isso mesmo. Você tá meio tateando no escuro ali, E eu com o acho melhor das bonito intenções. que essas pessoas estão buscando. Porque isso não foi dado na faculdade. Porque você pega um nutricionista, eu sempre falo assim, se tem alguém que faria a diferença na humanidade se fosse efetivo, são os nutricionistas. Porque a partir do momento que você come bem, que você se dá todos os dias, 3 vezes por dia, amor próprio, em forma de alimentação, você vai ser uma pessoa melhor pra você. Não tem No como. mínimo na dimensão física e mental. É. No mínimo. Então, se um nutricionista entende que tudo que ele fizer vai ter que ser específico para aquela pessoa que está na frente dele, entendendo quem é aquela pessoa, porque como funciona o cérebro, poxa, é isso. Fica mais fácil. Fica mais fácil. É muito complexo. Mas é um complexo que na prática vira muito simples. Quando você adquire esse conhecimento de ser quem se é e como se funciona, você começa a dirigir o seu cérebro. Você dirige o carrinho da sua existência. Exato. E quando você não é, eu falo que é a diferença. Ou você tá no volante, ou você tá ali no banco de passageiro gritando, não faz isso, não faz isso, não vira aqui, breca. Que Ou não é você você vai que tá dirigir dirigindo. sua vida, ou você vai de E táxi quando ou de você Uber domina... e vai sofrer as consequências do que estão dirigindo. Do E motorista. eu falo que assim, a gente chegou num lugar da humanidade complexo no sentido de que, por exemplo, sei lá, eu tava na casa da tia do Marcelo, meu companheiro, e ela tá com câncer. Uhum. E ela tá nos tratamentos, não sei o quê. E eu falo, isso é muito recorrente no mundo médico hoje. Eu espero que isso mude muito. E eu virei pra ela tá no tratamento, ela me contando esse tratamento. Eu falei, alguém te explicou o que é um câncer? Não. Não. Eu falei, você não sabe Só o que você fica tem? naquilo. Ah, não sei. Porque qualquer possibilidade dela colaborar com o seu tratamento, com uma recuperação ou com um tudo. bem-estar nesse processo, passa pelo conhecimento. Exato, que é a mesma coisa do comportamento. Exatamente. Eu quero parar de fumar, eu quero emagrecer, eu quero começar uma atividade física. Porque não é Que porque você você- não quer que você não começou até hoje. Eu tenho certeza absoluta que você quer ir com intensidade. Você quer muito fazer essas mudanças na sua vida. Mas por que você não conseguiu? Porque você não tá fazendo pelo caminho Correto. correto. Que o seu caminho, né? É o seu O caminho correto. de cada um. De né? cada um. Conhece Perfeito. a sua máquina. Quando você conhece a sua máquina, você domina tudo. Não E é? aí você tem um E aí controle. você junta a vontade E o com o controle lindo. conhecimento. E o que levou... Não é o controle. É o controle da Por rigidez. muito tempo você teve uma máquina maravilhosa, mas você não estava com o controle Porque dela. era o E controle. por isso que por muitas vezes você veio capotando. Quando que é você o veio dominando controle. ela... Olha que interessante. O controle do desconhecimento é terrível. Porque ele adoece. Ele Exato. Ele te incomoda, leva ele a um- desespera e ele panica. Ele parte do É. medo E e da ele insegurança, panica. né? Não tem Você jeito. tá no É, seu livro. Vai pro pânico. Não tem O jeito. controle, do ponto de vista cerebral, ele é a solução para insegurança. Exatamente. Então, estou me sentindo inseguro. Controla. Controla. Então, assim, vão Mas ter o pessoas controle que é vão um pro gasto controle. energético que não dá para ser Não. mantido. Total. Não dá para ser É mantido. esgotante. É esgotante. E porque você tá chovendo no molhado, né? Você tá enxugando Exatamente. gelo. Não tem O como tempo controlar. todo, enxugando gelo no sol, na praia. Querida, o que você chamou da síndrome da mudança resistente? É que eu criei esse Claro, nome para ser mas uma eu acho metáfora. ótimo. Né? Para ser uma metáfora. Que eu falo que assim, a gente tem na biologia, por exemplo, a resistência à insulina, Sim. a resistência a antibiótico. O que é? Quando você expõe a sua biologia a algo por um tempo excessivo, o organismo começa a ficar meio surdo para aquilo, né? Então, no Ele caso se da insulina, acostuma com aquele tem tanta padrão. glicose que aquela quantidade de insulina, a célula já não escuta mais, né? A dona insulina vai lá bater, ela fala, não escuta. E
no caso dos antibióticos, você toma tanto antibiótico que as bactérias falam assim, opa... Não, já isso ri, aqui né? já Ela vem. Opa, tempero, orégano. Ah, ele tá achando que a gente não conhece ele. Então, e eu falo que em mudança de comportamento acontece a mesma coisa. Cérebros que se acostumam a fracassar, ou seja, você tenta implementar uma dieta, não consegue, tenta de novo, não consegue. E não consegue, gente, eu tô falando assim, 3 meses de dieta não é algo que seu cérebro entende como uma mudança de comportamento. Você não se tornou um novo ser humano. É o início de uma possibilidade exatamente. de mudança. E principalmente quando você tá fazendo isso através da força de vontade, da rigidez e da disciplina. Porque essas 3 são o conjuntinho da não mudança efetiva. Do controle. Né? Porque quando você mudou, você não precisa de força de vontade, nem disciplina, nem rigidez. Você simplesmente sabe é. o porquê. Você é. Uhum. Né? Isso que é mudança. Eu brinco que assim, por exemplo, quer ver uma mudança interessante de você implementar na sua vida para você entender o que é uma mudança de hábito? Começa a beber um copo d'água todo dia quando você acorda de manhã. Você vai ver que daqui a um tempo você vai sentir sede. De manhã. Você não Você precisa sente mais a falta. intencionalmente Fazer. ir buscar o copo de água. O seu organismo vai falar para você, hora do copo de água. E aí, você mudou. Né? E a gente tem esse problema. Então, assim, a gente tenta implementar uma dieta, fracassa, porque não sabe o como, né? Então, pega lá a dieta da blogueirinha, vou fazer essa. Aí vai no nutricionista, não, agora eu vou fazer essa, agora eu vou Vai fazer essa. mudando o tempo todo. Exato. E aí, fracassa. Então, o que acontece? Quando você propõe uma mudança pro seu cérebro, é um dispêndio energético, né? É uma realocação metabólica, é um reentendimento de redes neurais, do que você precisa. Porque pensa, a gente acha que é muito simples, mas uma vez, eu até fiz um cálculo falando assim, a diferença, por que o hábito de rolar o feed, ele acontece tão rápido e, por exemplo, de você fazer uma musculação, demora tanto? Pensa quantos comportamentos tem. Abrir o celular, entrar no Instagram, entrar no feed, rolar o feed. 4 comportamentos. Você Fazer faz um musculação. circuito cerebral muito muito simples. Quanto simples. mais simples, mais se Exato. repete. Pensa bem. Fazer musculação. Comece em colocar o tênis na sua cara. Que roupa que eu Isso. vou usar? Qual roupa que eu vou? Como que eu vou chegar até lá? Exato. E aí você chega lá, você tem que fazer um monte de exercício que você nunca fez na sua Não, ainda vida. tem que Mexer Jeito naquelas certo. máquinas Tem todas. que esperar a vez. É. Dependendo Tem que do esperar a horário. vez. Tem que Exatamente. saber mexer naqueles aparelhos. Então, uma vez, já tentei fazer o cálculo, são 86 comportamentos numa sessão de 10 exercícios de musculação. Então, 4, E 86. 86. É muito mais fácil. Então, assim, quando você tá propondo pro seu cérebro um 86, dieta, vão ser 86, porque você precisa aprender a fazer ovo, comprar coisas diferentes do que você comprava, encher sua geladeira. Sair da rotina. Se estruturar numa rotina diferente do que você daquilo planejar. que você já está acostumado. Milhões de coisas. Então, assim, toda vez que você tem uma implementação, que são 86, não tô brincando, Sim, tá? sim. Uhum. Jeito fácil de falar. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Perde pro 4. Muito difícil. Então, assim, parta desse princípio. Então, se você começa a fazer os 86, então você pede pro seu cérebro ir pra academia, comprar roupinha, comprar o tênis, ir lá, conversar com o professor, começar a fazer um negócio, sei o quê, e você desiste, de novo. Da quinta vez que você vai fazer, e aí o número é aleatório, tá, gente? Sim, sim. Da quinta vez que você vai fazer, você vai fazer assim, De não vou te ajudar. novo. Não, de novo. É. Vem com essa palhaçada, É. vai largar no meio do caminho. Não Eu vou te não ajudar. vou montar uma nova estrada Exato. pra essa sua brincadeirinha. Não vou me esforçar aqui. Exatamente. Então, o que eu vou te dar? Seu cérebro te conhece, ele sabe exatamente o que te falar pra desistir. E aí ele vai falar, não, hoje o dia foi muito puxado, hoje você brigou com seu chefe, hoje vamos sentar no sofá. E Vale ele é a muito pena poderoso. comer esse docinho. E ele vai falar, na medida que você não foi hoje na academia, ele vai falar assim, amanhã, agora já desistiu, agora chega, né? Agora Já deu. que Já você não deu, foi. Então, né? ele te conhece. Então, isso que pra mim é a mudança resistente. É quando você tentou mudar tantas vezes e a gente sofre dessa síndrome quase que todo mundo. É verdade. É. Né? Porque como a gente fica tentando mudar do Você jeito tá errado... falando que é a zona... E também tem a zona de conforto, né? O cérebro é uma maquininha muito mequetrefe. Ele é lindo, deslumbrante, complexo. Mas se deixar, ele só vai fazer o seguinte, Mais do sobreviver.
ele vai sobreviver e buscar um prazerzinho rápido, de preferência sem muito esforço. Então, se a gente deixar ele solto, ele vai para as mesmas coisinhas. Eu tenho uma frase que ficou super famosa no meu Instagram, que é: cérebros preferem infernos conhecidos a paraísos desconhecidos. Exatamente. E Verdade. agora eu tô destrinchando. Porque assim, se você deixa seu cérebro sozinho, ele quer sobreviver. O que é sobreviver pra ele? Conhecido. Onde eu sei sobreviver? Eu sei Claro. sobreviver no que eu Segurança. conheço. Naquilo Segurança. É a Então vamos segurança. fazer mais ou menos. Ele gosta de manter o orçamento. Eu falo, cérebros são donos de orçamentos meticulosos. Ele não gosta que você mexa com o orçamento dele. E mudança é mexer com o orçamento Ele dele. não gosta de nenhuma mudança. Não Deixa ele gosta. quieto. Exato. Então, quando a gente quer propor uma mudança, a gente precisa entender que a gente precisa fazer de um jeito muito mais simples. A gente precisa simplificar, não deixar mais complexo. Quanto mais complexo você deixa, mais difícil vai ser de você adotar. Precisa ser quase que você trucar seu cérebro. Precisa ser quase um negocinho que Não você deixa faz assim, ele ó. abrir perceber. a boca. Não deixa ele perceber que eu tô mudando. Exato. Eu vou fazendo tão sorrateiramente que ele vai falar, e Você quando tá você vê, já falando foi. uma coisa fantástica. Por exemplo, quando eu vou fazer atividade física, o dia que eu vou sair de Uhum. manhã, eu já deixo a roupa pronta de véspera, meu amor. Enquanto eu tô escovando o dente, eu Uhum. distraio ele escovando o Isso. dente. Eu já E tô vai botando e vou e saio. Não dá tempo. Aí no carro, ele ainda tá assim. Mas tá trânsito. frio. Tá frio hoje. Você notou que Vai tá chegar frio? atrasado, Aí hein? eu falo, aí ligo o rádio, boto uma música bem alta. Eu falo, cala a boca. Aí quando acaba, eu sento no carro, tomo um banho. Aí Valeu ele a fala pena. assim, foi bom. Eu Que falo, bom que a gente foi. Que Eu bom falei, que a que gente... bom. Falei pra gente ir. Exatamente. É quase uma coisa esquizofrênica. Eu falo, tem a minha consciência e tem ele. Aí a gente fica entrando num acordo, entendeu? Total. Eu tenho uma música. A gente tem que fazer esses truques, gente. Não acha que você é mais esperto que seu cérebro. Não é, Ele é não. muito mais esperto que você. Em termos de manter você no lugar da mudança Meu resistente. amor, ele tá aqui há quantos mil anos? muito fazendo isso. Sobrevivendo. isso, sabe? Sobrevivendo e buscando prazeres. Eu tenho uma música que eu gosto muito. Toda vez que eu começo, acho que hoje eu não vou... Eu boto a música porque já... Já sabe, que um negócio música meio é rock? essa? Olha um contra. Chama Unwritten. Unwritten. Você conhece, Bru? Que o Bru é o menino das músicas. Não, você conhece? Se não conhece, vê aí. Porque... É incrível essa música. É uma De música muito legal. Porque a gente vai botar na nossa lista. Que a gente, É todo playlist. dia antes de começar as gravações, a gente tira umas fotos muito doidas. É. Sabe? Da equipe. No final do dia também. Essa música é incrível. A letra é incrível. O É ritmo incrível. também, porque é Muito. importante pulsar. Muito. Perfeito. muito. Vamos hoje, É vamos aquela música tarefa que você de não almoço. tem como ficar triste quando você Tarefa coloca de ela. almoço, a gente ouvir essa música. É. Perfeito. Mas eu acho que é isso, né? Quando a gente tá trabalhando com esse cérebro que tá resistente a mudanças, é importante que você não bata de frente. Não dá Isso pra bater é o que de você frente. está colocando, que é a neurociência em prática. Sim! Na realidade, o que você está colocando é assim, não estou criando nada, Simplesmente só só estou tô pegando o que que o existe cérebro... e Eu estou fazendo o botando seguinte, em eu prática. tenho um cérebro. Uhum. Nós temos um cérebro. Isso. Só que ele é uma máquina. Eu tenho que saber Mal-humorada. operá-la. Se eu não Né? souber Se eu mexer não nessa souber, máquina, vai dar ruim. ou vai dar muito ruim, ou eu vou viver em massa. Eu não Total. vou ter consciência individual e voltar na Vou massa. ficar repetitiva ali Como naquela... você, como Bruna, tava. você teve um movimento que é o movimento que as pessoas dizem o seguinte: para ser feliz precisa isso. No seu caso, independência financeira, poder de Sucesso. decisão, sucesso, ser linda, magra, desejada, né, poderosa. Isso foi o que foi. E você pegou aquilo sem passar por crivo nenhum de essência. Uhum. E você foi. Uhum. Como vão ter outras pessoas que é o quê? A gente vai crescer, vai fazer a faculdade tal, vai casar, ter 3 filhos, a casa de campo, a casa de não sei o quê, O Golden e Retriever. depois fica administrando aquela raio caseiro que liga, não sei é. o quê, que é um estresse. É. Você só vai lá, os amigos vão, Exato. sujam tudo e você fica enlouquecida. Eu brinco que cada um comprou seu conto de fada, né? Exatamente. E aí fica tentando Aí é fazer o conto de individual. fada acontecer. Isso. Exatamente. Eu Adaptar falo muito a isso, não. vida ao conto de fada. Eu falo muito isso na minha mãe.
Porque eu, por muitos anos, comprei o conto de fada de que mães são seres que mais amam Ave a Maria gente. e Pai São José. É, Uhum. que tem que te acolher com amor incondicional. E eu me senti injustiçada, que eu falava assim, mas Que por que todo tem mundo isso? tem? Eu não tenho. Exatamente. Mas a grande maioria tem essa sensação e não tem coragem de falar. É, e aí eu olhava para aquilo e falava assim, eu sou uma pobre coitada. Porque como todo mundo tem e eu não tenho? Tadinho. Como que eu vou ser feliz sem isso? Sem E isso aí, no meu currículo? quando eu entendi que era exatamente isso que me permitiu ser quem eu precisei ser para viver com isso em paz, que eu falei, nossa, Caiu a ficha. que incrível. Porque é tão Eu não difícil. preciso de muito. É tão difícil, mas a gente não consegue entender que pai e mãe são seres como outros quaisquer. E na realidade, muitas vezes você olha para eles e eles são mais frágeis que você. Tem mais medo que você, E eu ousou tenho beleza menos que você. nisso. E tem beleza nisso. Porque aí que você diz, o tal do amor incondicional é aceitar as pessoas como elas são. Isso. Não é fazer tudo. Ah, eu amo você Isso. incondicionalmente. Você E vai por me isso eu dar vou na mudar. cara Não. e eu vou estar do seu lado. Não. E- É respeitar o time de cada um. isso. Aprender, abrir a carta que cada um traz para você. Que é a verdadeira compaixão, Exatamente. né? Eu humana, você humana, humanos Exatamente. na nossa imperfeição, buscando evolução. E eu vou falar pra você que, assim, essa foi o grande aprendizado da minha vida, assim. O quanto que se minha mãe fosse uma vírgula diferente do que ela foi, Você eu não não estaria seria agora quem eu nesta. Exatamente. 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 É de uma perfeição E encaixada. é de uma beleza, porque você vê que as coisas têm uma lógica, tem um É. sentido que a gente custa muito a entender. A professora Mas Lucelena, existe. que A veio aqui Lucelena, maravilhosa. Não, né? Estaremos juntas dia 28 em São Paulo. Tô sabendo, tô Uhum. comprando. Com outra maravilhosa que é a Monja Que é a Coringa. monja. E ela tem aquele vídeo dela maravilhoso que fala dos sinais, de você ficar atento aos sinais. Que nem você, quando você fala pra ela, que você recomenda pros seus pacientes os vídeos dela. Eu também. Sempre. Eu boto quando, na época eu como botava como receita. receita. Onde É. vinha tudo ali, fazer exercício, tomar água, parará, o remédio tal, que alguns estavam precisando, estimulação magnética, Lucelena. O vídeo Isso. tal. Entra Total. como receita. E ela tem aquele vídeo que ela fala sobre que não existe azar. Existe consequência. Quando a gente não tá atento pra vida, que a gente não consegue ouvir o que a vida tá pedindo. Então agora eu falo assim, se tem uma coisa que eu me tornei muito atenta é qual convite que a vida tá me fazendo agora, nesse momento, pra que eu aprenda. Porque eu aprendi que nada é aleatório. Então, por que assim? Por que com esses personagens? Por que nesse momento? Isso foi me dando uma sabedoria, que é esse entendimento que vem antes do pensamento. Que aí, você está falando uma coisa maravilhosa, o entendimento que precede o pensamento, que é a consciência, que é o despertar, que é quando a gente olha, eu sempre digo, nós não somos o que pensamos. Aí todo mundo olha para mim, como assim? Porque fulano falou, eu falei, não sei, respeito ele, mas talvez ele não tivesse o conhecimento que a gente tem hoje. E eu também, sei lá, em 1930, talvez eu não falasse nada do que eu falo Sim. hoje. Mas se a gente pensar bem, quantas vezes a gente tem um pensamento idiota? Do tipo, tá no supermercado, aí uma pessoa pega a última caixinha do produto que você quer. Maldita. Quase. Aí você fala assim, mas que pessoa! Como Sai, se a sai, pessoa sai! tivesse culpa, Não, né? e aí ela pega a caixinha e fica assim. Aí eu fico, Deixa. Ela vai deixar. Deixa, como se você influenciasse. Aí Não. depois você fala assim, eu não sou essa pessoa. É. Porque você se vê. Quando você para e fala assim, peraí, Bia, que ridículo. Você está aqui esbravejando por uma caixinha imbecil que não é nutritiva, que não te traz nada. Aí você fala assim, cara, eu não sou essa pessoa realmente que está pensando essa coisa. Eu sou a que viu que, tipo assim, é ridículo. E sabe o que é muito interessante? Quando você começa nesse movimento,
várias vezes eu me pego dando risada sozinha. Eu também. Porque, sei lá, eu tô na academia, aí alguém tá com short rosa, e minha mente começa, nossa, quem vem pra academia com short rosa? Aí, Cara, não, isso que acontece você tem a ver comigo. com Aí, julgamento, aí eu né? falo assim, deixa de ser ridícula, Bia, ela pode vir de neon. Respeite. É o direito Aí eu falo dela, assim, né? gente, você tem muito que evoluir. Aí a consciência fica assim, deixa de ser ridícula. Ou então, tipo assim, eu tenho um personal que é maravilhoso hoje, o Thales. O Thales não fala mal de ninguém, que eu acho Nada, maravilhoso. nunca. E ele só fica assim, vamos, vamos. Aí chega uma hora que eu falo assim, Torturador. Thales, não consigo. Não, eu te ajudo. Eu falei, não, você vai ter que me segurar no colo, nesse exato momento. Porque quando eu falo não consigo, eu não consigo. Aí ele fala assim, por que você não falou antes? Eu falo, eu tô tentando. Porque você acha que eu tenho 20 anos. Eu não tenho, Thales, eu não tenho sua idade. Mas eu vejo em você um cara perfeito pra mim, entendeu? Porque você é sério. Eu falo que eu tenho 3 regras, né? Acho que depois que eu Uhum. todas as noites, depois que eu comecei nesse meu caminho, eu peço pro universo, me dê clareza e sabedoria para eu ser o melhor ser humano para mim e para todos os dias. Clareza e sabedoria. E eu venho ganhando uma clareza e uma sabedoria, assim. Você tá quase um farol. E é engraçado porque, assim, eu sempre falo que as 3 coisas que eu mudei muito na minha vida, o Marcelo tá aqui, não me deixa mentir, é que, eu não fofoco. Ou então faz Não fofoca entra nessa energia. reversa. Não, mas isso é fofoca. Reversa, Falar gente, bem dos outros é incrível. Bem, é incrível Falo muito isso. bem dos outros. Adoro falar bem dos outros. Tento não reclamar, porque é muito difícil não reclamar, mas tento profundamente não reclamar e não assisto notícia. Eu Mas sou isso depois que você voluntariamente entrou alienada. no seu autoconhecimento. Total. Quando você... Claro. Uhum. Então, assim, eu sou dessas pessoas que você fala assim, você viu que fulano... Não vi. Não vi. Mas você tem que ter uma opinião. Não tenho. Não sei. Não sei. Porque não tem a menor importância. E Quando não é você só isso. descobre que isso não tem a menor importância. E quando você Não vai descobre mudar nada. que o seu cérebro usa o seu repertório De pra informações para se auto-sabotar. Não, e pra se auto-sabotar e também pra autorreferenciar nos seus comportamentos, né? Então, se você fica o tempo inteiro vendo desgraça, o repertório dele... Tem um cara que eu gosto muito que chama Michael Singer. Ele faz uma comparação que como se você tivesse uma AI, uma inteligência artificial dentro de você. Só que quem alimenta essa inteligência artificial é você. Então, toda Como vez toda que ela... inteligência... Todas as inteligências artificiais. Exatamente. E aí, tudo que você põe nela é o que ela tem De repertório, pra para te dar você se comportar. respostas. E se você só coloca porcaria Com certeza. dentro da sua inteligência artificial, quando você faz se comportar, ela te dá porcaria. A gente tem que saber como alimentar o nosso cérebro. Exato. Muito. E ser Isso é muito essencial. seletivo. E ser Muito. muito seletivo. Muito. Porque já é difícil, Exatamente. né? Por isso que ela escolheu o Marcelo Toca Sax. Exatamente. Né? Tipo assim, olha, você tinha grande chance de eu me apaixonar por você. Ó. De 20 a 30, eu só queria saber de ouvir sax. Foi o auge de sax aqui no Brasil. Se lembra o Léo Gandmel? Menino, eu ia a qualquer show de... Raul Mascarenhas, maravilhoso. Ia É. tudo no Jazz Mania. Vou contar uma curiosidade interessante da Conte. gente. É um repertório bom. a música. Marcelo ia tocar no meu casamento. Jura? Então vocês já estavam... Não, Já não tinha uma conhecia. conexão? Não, mas não você... se conhecia. Não, vocês não... Nunca, Se conheciam? nunca tínhamos Não nos visto. tinham Mas sido alguém fez a apresentados. indicação, a Você- Porque ele cerimonialista. tocava na banda que ia tocar no meu casamento. E aí, quando a gente se conhece, ano passado, o vocalista da banda fala pra ele, ela É É a- é Aquela. a moça que o noivo morreu. Então, na realidade, o universo já tinha Já estava ali em algum organizado o movimento, encontro, né? mas É. na hora de baixar deu defeito. Deu. Na hora de fazer o Parou, download, parou o na download. metade do... o download parou É. e falou assim, mas tudo bem, porque o Caiu a universo... internet. E aí, de repente, Caiu a faz a internet. conexão de novo, voltou. Caiu a internet. Alguns anos Perfeito. depois. Não, No tempo do universo. No né? Que é um tempo do lindo. universo. E aí é isso você que eu se tô falando. Sempre resgata o com tempo o seu perfeito. autoconhecimento e a sua autoestima de novo. Claro. Tempo Mas para eu falo tudo. assim, se a Bruna do passado tivesse conhecido o Marcelo do presente, não tinha dado liga. Não ia dar. Porque Naquela tudo época, tem o você seu não... tempo. Não. Naquela época, você seria insuportável pra Seria ele. insuportável. Você... Nossa! Não, e Pra mim. é a música dele, porque o sax tem uma coisa que você tem que parar para ouvir. Ele não admite Uhum. ser mais um som perdido. Ele é quase uma meditação.
Você faz tem isso que pra ele focar nele. É uma das coisas que mais foca é o sax, porque ele te seduz de uma tal maneira que é um mindfulness, Né? Não, né? total. Voluntário. Se você fosse naquela época, você ia falar, esse cara é chato. Essa música é chata, eu não tenho tempo pra perder com isso. E não ia dar certo. 100%. Como a pessoa É o consegue... tempo, é o tempo do universo. Não, né? Psiquiatra Fantástico. é um ser. Não, eu acho Lê que as pessoas, eu acho né? que são anos de carreira. É. Eu tenho uma expressão muito íntima aqui que eu digo que eu sou, que eles ficam olham pra mim assim, primeira vez, gente, eu sou puta velha de divã. Ah, sim. Não, e essa história Eu é muito aprendi engraçada. com. Gente, foram É. muitos atendimentos. Porque eu acho que foram é o- muitos. E, por exemplo, você hoje aqui, antes de você chegar, eles estão de prova. Eu estava separando os livros que eu ia te dar. Eu falei, me dá um Mentes e Manias, depois pega o Consumistas, que Cara, eu tava quero pensando também. nisso aqui. É, que eu Ela vou ter falou. que dar. Porque, de alguma maneira, ela me Eu acho passa que uma ela é pessoa muito- que já teve muita necessidade de controle. Foi mesmo. Eu falei esta palavra. Foi. Aí, falou, mas do quê? Eu falei, não sei. E quando você Aí eu ainda começou falei, o me dá discurso, eu dei uma fotinha. catu... Não, É. me dá. Eu falei a fotinho dela, não me lembro, assim. Aí. E essa semana vieram duas pessoas ruivas. Eu falei, será que eu tô confundindo uma com a outra? Ela Eu pediu pra ver a eu falei, fotinho deixa de eu ver a novo. fotinho de Mas novo. antes dela ver a fotinho, Antes. antes de ver a Falei, não fotinho, sei ela por falou pra quê. mim, Eu me falei, traz ela o mente consumir. tem alguma mente- energia de controle. porque que, ela já, tem que já sabedoria. cantou. Ela falou. Porque Sabedoria aqui era o de que você quem? fazia antes. Aqui eu falo exatamente de Do ter, né? você comprar é absolutamente necessário, mas ter a liberdade de comprar De sem ser escolher. manipulado é revolucionário. Isso é importante pra E você você ser tem que feliz. entender Nossa. É a Isso. frase de Buda, né? Que o desapego real não é você não ter bens, é os Não. bem não ter você. Exatamente. Eles não serem Se Você seus. você merece ter a isso. liberdade, por exemplo, você quer ver uma coisa? Se a pessoa vai me vender uma coisa, se ela começa... Eu falei, ai, tá acionando Cansou. meus gatilhos, mas eu conheço todos. Eu falo assim, faz um favor pra mim. Eu sou chatíssima quando a pessoa fica... É. Eu falo assim, você vai me afastar daqui. Se você ficar caladinho, Uhum. eu vou vou conseguir. eu vou conseguir. Mas eu falo assim, a pessoa... eu falo, juro por Deus, vai por mim. Vai por mim. Eu tô querendo muito comprar isso. Mas se você ficar aqui, o meu cérebro vai dizer assim, ele quer me manipular. É. E eu vou tomar um abuso de Uhum. você. E Aí a você? pessoa... aí ele fala assim, ela tá falando sério? Ela Eu tá tenho isso falando também. sério. Porque eu já sei. eu Não tenho dá isso pra também. Mas teve você. uma vez que ela falou, mas foi assim, tava lotado o lugar. E ele falou, você merece isso. Mas, gente, Ah, quando ele falou, mas ela Que é falou o assim... gatilho do mereço. É. Quem Não. sabe o que eu mereço sou É. eu. Ela falou assim, serena, mas assim, calou-se tudo. Porque fez todo mundo parar e pensar. Eu falei, não fale isso. Não, você necessita. Você Isso é necessita necessário. Eu disso. falei, você não tem noção do que é necessidade. Eu não necessito de nada. Eu posso Muito comprar. menos você tentando fazer a minha cabeça. Não faça isso. Meu cérebro está começando a te achar chato. E vindo com a champanhezinha. Né? E eu É. falei, não vou beber ela não porque vou beber. não quero. E eu tenho essa liberdade. Olha só assim, que a coisa foi ficando Ficou muda. silencioso. Porque assim, quando eu falo muito baixo é perigoso. tão importante, né? Muito É. importante. Quantas porque a pessoas pessoa ouve, né? conseguem. Quando eu É. falo muito baixinho, olhando assim, eu falo, gente, quando eu falo no ritmo bossa nova, cuidado. 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 Essa coisa da gente viver nesse mundo do consumo, a gente só está se tornando pessoas consumidoras e acumuladoras. Porque a gente Muito. necessita de muito pouco para ser Nossa, eu feliz. falo isso. Eu falo que assim é muito Precisa do interessante conhecimento. esse movimento da minha vida. Se eu comparar a Bruna de hoje com a Bruna de 5, 6 anos atrás, eu ganhava infinitamente melhor. Tava morando na Europa, não sei o Mas quê. você não estava feliz. Nossa, eu tô tão mais feliz hoje. Tão Se mais deu feliz. bem, Marcelo. Você É. apostou, né, no futuro, É. na Bolsa de Valores. Ele esperou as ações subirem. Nossa, e é isso, quanto mais feliz você é. Eu tava, assim, nesse lugar que eu fui meditativo, que eu fui ficar na casinha, eu tava sentada no tronco, assim, Uhum. com a luz do sol batendo. Eu falei, cara, é impressionante como a gente precisa de pouco. É. Como a gente precisa de pouco. E- Como contaram pra gente uma história errada. Totalmente errado. E a gente comprou Totalmente. a história. Mas vamos lá, ciência da personalidade. O que Sim. que
É a ciência do conhecimento de cada um. Com certeza. Eu acho que, assim, o bonito da ciência da personalidade é que ela tem um olhar muito generoso, para o que faz sermos como somos. E eu falo que, assim, uma das coisas interessantes de você saber a sua personalidade diferente. Eu brinco muito do signo, né? Porque É verdade. eu faço essa brincadeira, porque eu faço assim, nada, amo astrologia, nada contra. Uhum. Mas eu brinco, eu fiz um texto quando eu tava na Inglaterra, porque lá se usa muito menos, né? É uma coisa muito brasileira esse negócio do signo. Que é dos astros ou de dentro, de onde você tira o seu autoconhecimento, né? Que era a ciência da personalidade versus essa busca pelo entendimento via Para signo. que o outro te entenda, ou te traga o mapa do E eu sempre entendimento. digo, eu falo assim, é engraçado, porque você pega a pessoa e fala assim, ai, eu não sei, eu sou virginiana, mas eu não sou tão organizado. Eu falo assim, porque não é virgem, né? Tem uma coisa ali da sua personalidade. E eu acho que quando você entende, o que eu falo? A personalidade, ela ajuda você a entender o que vai ser fácil e o que vai ser difícil para você fazer. Não quer dizer que você não possa mudar. E é claro que, assim, mudar essencialmente a sua personalidade é muito difícil. Mas você consegue perceber qual estratégia é mais eloquente para quem você é. Não, e o quanto você está disposto a mudar em nome de ser um ser humano melhor. Exato. Esse é o comprometimento que faz a mudança ser possível. E o que eu acho, assim, uma das coisas que mais me pegaram na ciência da personalidade, que, assim, super rápido, não vou ficar me alongando nisso, mas são 5 grandes traços, né? Neuroticismo, que fala sobre emoções negativas, o agreeableness, que em português eles chamam de amabilidade, né? Amabilidade, que é o quanto você é voltado para os outros ou para dentro. A extroversão, introversão, que não tem a ver com timidez é neuroticismo, não confundam. Conscienciosidade, que é o traço da disciplina e do cumprimento, de você cumprir aquilo que você se propõe e dar ordem. E abertura à experiência, que é o traço... Você está aberto para novas experiências. Novas experiências. Quão aberto para novas experiências você é, ou quanto você é uma pessoa que gosta de mais do mesmo. Isso. E o que eu acho lindo quando eu entendi a ciência da personalidade é que não existe certo e errado. Não existe pessoas que são mais certas ou mais erradas. Em tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas o que acontece muito é que você pega lideranças, principalmente lideranças em parte de comunicação, ou pessoas, você pega, sei lá, pessoas grandes no Instagram. Quando você olha uma análise geral da personalidade dela, normalmente são pessoas altamente conscienciosas, ou seja, naturalmente disciplinadas, muito abertas à experiência, ou seja, pessoas que conseguem absorver uma quantidade grande de informação e com médio, baixo neuroticismo, porque nenhum não existe, né? Senão não vai. Não vai. Segura. E aí, o que acontece? Para essas pessoas, você falar, acorda às 5 da manhã, faz sua cama, levanta e vai correr, é real. Porque para elas é fácil fazer isso. Porque a personalidade delas permite Se molda isso. Isso tá dentro. Disciplina para elas é gostoso. Exatamente. Só que você pega a grande maioria da população que não vai ter esse grau de conscienciosidade, porque são poucas as pessoas que vão ter. E você fala para essa pessoa e ela não consegue, ela se frustra com ela. Em vez de olhar para ela e falar assim, nossa, nós somos diferentes. Você sabe que isso para mim é mais fácil, para você... Por exemplo, eu sou muito conscienciosa. Uhum. E os conscienciosos, ele tem uma percepção de tempo muito correta. Então, eu sou uma pessoa muito pontual. Eu sou muito pontual. E eu, antes de conhecer a ciência da personalidade, achava um desrespeito pessoas que não eram pontuais. Eu falava, poxa, essa pessoa não consegue se organizar para chegar no horário? Eu também falava isso. Que absurdo, né? Que coisa desrespeitosa. E quando eu entendi a ciência da personalidade, eu entendi que ela conta o tempo diferente. Para ela acha que vai dar. Ela não tá fazendo porque ela tá contra você. É porque realmente a percepção de tempo das pessoas que são menos conscienciosas é ruim. Que é, em geral, o hiperativo. E aí... Exatamente. Que você não tá vai falando. chegar no horário, não consegue, perde voo. Eu sempre falava, cara, como é que você perde um voo? Eu não entendia. E aí, depois eu comecei. Então, eu acho que o legal da ciência da personalidade é que ela mostra para as pessoas muito isso. O que vai ser fácil para você e o que não vai ser fácil para você não seguir o que é difícil, porque já é difícil mudar. Se você vai mudar contra... E saber que você tá dando um passo ali numa coisa que é mais difícil, porque qualquer passinho que você dá
você comemora, porque não é o comum. Isso. Não e é assim, o fácil, eu falo né? assim, por exemplo, você é uma pessoa muito amável, pouco conscienciosa, não vai fazer musculação. Musculação não é pra você. Você Muito tem que se extrovertida. conhecer. Porque assim, você vai achar um saco, você não vai conseguir ter a disciplina de se colocar. Tem Você... tantas opções, né? Muitas. Bruna, Tem e muitas isso que opções. você está falando agora é uma sacada assim genial, que a gente sempre trabalha isso quando a gente coloca lá os critérios, né? Como a Ana ali colocou, olha, preciso, vá assistir Lúcia Helena e tal. Uhum. A gente também coloca o exercício, mas a gente para e vê, no pouco que a gente já está conhecendo aquela pessoa, a personalidade dela. A musculação não foi feita para todo mundo. Tem um cara que é feliz ali, mas o outro vai com aquele sofrimento. Mas ele gosta do tênis, e no tênis ele super vai conseguir ter um bom desempenho. Vai pra dança, Exatamente. sabe? Você E a gente precisa acaba de vivendo. músculo, mas existem vários caminhos. Você que tem podem vários levar. caminhos. E aí, sabe, assim, de vez em quando a gente tem umas críticas. Ah, você tá fazendo esse tipo de exercício agora é rápido. É o que eu posso e que tá me fazendo muito bem. Pare com isso, porque as pessoas vivem nesse efeito manada. Não, nessa coisa de julgar, né? De julgar E e não de que precisa ser tudo tem que um. ser igual. Se você, por exemplo, é muito aberta à experiência e você quer ficar pingando de um exercício, maravilha, Tá problema ótimo. nenhum. Exatamente. Siga seu coração. Isso é uma Quer ver coisa uma de coisa respeito, né? boa, assim, que acontece no meu dia? Eu moro num lugar que eu tenho o privilégio de descer com segurança e fazer uma caminhada. Às vezes, 9h30 da noite, eu tô ali, sabe, naquele silêncio, eu caminhando dentro do parque ali, tem uma segurança, bênção. lógico, sabe? E isso pra mim me faz tão bem, mais do que eu ter ido pra uma academia. E de manhã eu faço os meus outros exercícios, Sim. sabe? E aí a gente fica vivendo esse tudo mundo bem, e tá né? tudo bem. Mas é isso. É sobre usar essas ferramentas para ser mais feliz, não menos. Eu falo, eu acho um absurdo você... Porque tá todo mundo buscando a felicidade. Né? Que é verbo, que é comportamento. Que é comportamento, que é todo dia. Exatamente. Como é que você quer chegar na felicidade vivendo em pequenas infelicidades? Se ir pra academia é difícil, se ir pro trabalho é difícil, se comer direito é difícil, você nunca vai ser feliz. Né? Você precisa encontrar meios de fazer essas coisas que vão te levar a uma vida mais feliz, boas. É interessante, né? Que a felicidade é um pouco de você pegar o que o universo te deu e tornar aquilo melhor para você e ser fator de soma para o outro. E aí tá tudo bem, porque não tem atrito. Você caminha, as coisas, foi o que você falou, as pessoas começaram a vir. Quando você tá nesse processo, não é magia, porque isso não é magia, isso é matemática da felicidade. Se você tá na tua trilha, você vai colher suas flores. Não tenha como. Existe uma coisa, a gente vive muito em aeroporto, né? Eu e Ana. E às vezes a gente passa por uns comportamentos que um olha para o outro, assim, sabe? O casal tá ali. Você já vê no comportamento deles, né, assim, fechados, não se comunicam. E daqui a pouco no diálogo você só escuta aquilo, você é tóxico. E aí eu parei, esses dias não tava nem com a Ana, eu parei e pensei assim, meu Deus, como que eu tô dentro de um relacionamento onde eu já declaro pro outro que ele é tóxico? Por que eu tô nisso? Infernos conhecidos. Infernos conhecidos. Exatamente. Eu Porque quero o viver cérebro dentro desse adora inferno. conforto, sobrevivência. Deixa quietinho aqui que eu sei como lidar Infernos Sem com lidar com essa conhecidos. pessoa tóxica. Exatamente. Sabe? É incrível isso. Né? E aí tá assim, mas eu tô em busca da minha felicidade. E o pior Vivendo que esse tá. inferno. E o pior que tá. Mas tá buscando no lugar errado. No lugar errado. Tá lá na treva. Exatamente. Bru, vamos para o nosso repórter Pipinho? Vamos lá. Esse momento aqui, Bruna, Isso nós é temos uma legal. comunidade que se chama Ser Humano Sustentável. E é uma comunidade para todos, tá? Para leigos. Para leigos que querem conhecimento, que são como você, que quer o conhecimento para passar adiante. E aí, a gente sempre, um pouco antes do nosso convidado vir, a gente apresenta os meios de comunicação desse convidado, pede para que não sigam, para que, né, fiquem meio um pouco anonimato. E ali eles pegam um pouco desse conteúdo. Então, tudo que tem aqui são coisas que você fala no seu dia a dia, nas suas E redes. que eles entenderam. E Vamos que ver eles se eles entenderam, pode. tá? Olha, já aconteceu da pessoa fazer uma pergunta que eu falei, acho que ele entrou na coisa errada. Mas Ele tudo estava bem. meio viajando mas ali. Tudo mas bem. tudo Mas bem. em princípio são perguntas específicas
E que do querem seu ter um conteúdo. entendimento, de repente, um Melhor. pouco maior do que naquele Sim, momento ali sim. que você falou. Sim. Podemos? Vamos. Primeira, quais são alguns gatilhos comuns que podem causar comportamentos negativos e como posso identificá-los em mim mesmo? Então, vamos lá. O que é importante falar? Gatilhos não necessariamente são maniqueístas, né? Os gatilhos, eles não são necessariamente bons ou ruins. Como você ensinou seu cérebro a lidar com esse gatilho, que vai ser o que vai levar ele a se comportar. Então, eu sempre A faço uma leitura que foi brincadeira. feita, né? Isso, é. O treinamento que você deu para o seu cérebro de como lidar com aquele gatilho. Então, vamos lá. Se eu sou uma pessoa que encara o tédio como uma coisa que eu não gosto de ficar, e eu ensinei meu cérebro a toda vez que ele tá em tédio buscar comida, buscar dopamina, né? A- Na Na alimentação, forma de cada um no comida. seu. Na forma de comida. Cada um no seu. Então, até eu entender que eu ensinei meu cérebro a ir buscar alternativas quando eu tô no tédio, o tédio vai ser um gatilho de comportamento de autossabotagem se eu quiser parar de comer. Qual é o erro que as pessoas normalmente cometem muito na questão do comportamento? Você quer parar um comportamento no comportamento. E comportamentos são sintomas, não são causas. Então, eu sempre brinco assim, você quer saber, por exemplo, por que você se comporta? Por que você faz alguma coisa que você quer deixar de fazer? Então, vamos usar esse exemplo. Vamos dizer que eu tomo refrigerante e eu quero parar de tomar refrigerante. Então, eu tô lá durante o meu dia, eu vou várias vezes na geladeira, pego um pouquinho de refrigerante, guardo, e eu quero parar com esse comportamento. Ao invés de parar de tomar refrigerante, que aí você vai precisar de uma força executiva, de força de vontade, Uhum. disciplina, E ele tá ali na sua rigidez, frente. né? Ficar se lembrando o tempo inteiro, que é muito difícil, porque já tá no automático. Faz uma técnica que eu chamo de desencaixe. Tira o refrigerante de onde ele tá sempre, um dia normal da sua vida. Por quê? Quando você levantar e for na geladeira abrir, o refrigerante não estiver lá, você fala, opa, Dá uma freada. não era pra eu estar tomando refrigerante. Eu vim aqui buscar o refrigerante não tá. E aí você tem aquele espacinho de falar, onde eu tava? O que eu tava fazendo? O que estava acontecendo Quando eu vim aqui. antes de eu levantar pra vir buscar o refrigerante? E você faz isso nos intervalos de 2 dias pra não ficar, porque seu cérebro é esperto, né? Uhum. Se Sim, você ele fizer isso em dias rapidamente, seguidos, é. rapidamente ele vai Ele lembrar. sabe é. onde está. Ele é espertinho. Então, você dá os intervalos de 2 dias, põe o refrigerante cada vez num lugar e faz isso. Você vai perceber que você tá fugindo do tédio. Que toda vez que você tem uma atividade Ainda, né? tediosa, você vai. Então, da próxima vez que você for ter uma atividade tediosa, se você quer parar de tomar refrigerante, já fica esperto. Já fica esperto que esse recurso ele vai estar ali. Porque o que você tá precisa falando passar... é que você está dando aquela fração de segundo Isso, da para consciência. sair do automático e falar assim, peraí, para que eu tô fazendo isso? É. Eu não preciso. É, a do shots rosa, né? De você falar assim, opa, Isso. quem tá bebendo refrigerante? E aí você tem que olhar e falar assim, beleza, então como eu posso lidar com o meu tédio de uma maneira melhor? E a outra coisa que eu queria falar dentro dessa mesma pergunta é que cérebros se comportam para sair do ruim e ir pro bom. Que pro cérebro é sobrevivência ameaçada, E prazer. sobrevivência garantida. E Que é prazer, Uhum. né? Que é emoções. Então, eu sempre falo que assim, a comunicação do cérebro com você se dá através de um mecanismo que se chama emoções. Como ele conta pra você que tá ruim? Emoção ruim. Como ele conta pra você que pra ele tá bom? Emoção boa. boa. Então, assim, toda vez que você tiver uma emoção ruim, o seu cérebro vai urgir por comportamento. E como são emoções que são muito frequentes, né? Até a Ana coloca no livro dela da felicidade, que nossos cérebros prestam mais atenção na emoção ruim, então a gente vive muito mais na emoção ruim. As estratégias, normalmente, do cérebro são voltadas para sair de emoção ruim. E aí, e elas se tornam hábitos muito rápido, porque são soluções que ele encontrou que funcionam, né? Então, se eu tenho uma emoção ruim, tristeza, ansiedade, e eu uso cigarro para diminuir minha ansiedade, uma estratégia fantástica. Peraí, eu tenho um negocinho que eu acendo, ponho na boca e diminui essa emoção ruim e me traz o bom? Isso aqui é incrível, mano. Vamos fazer isso aqui sempre. Vamos repetir. Vamos repetir. Então, se torna um hábito rápido. Então, assim, para você normalmente, os nossos gatilhos que nos levam a comportamentos autossabotadores são emoções negativas. Sim. Uhum. Precisamos aprender a nos alfabetizar nas nossas emoções negativas. Que eu falo. Identificá-las. Total, eu falo né, assim, pra muito poder- isso. Porque, assim, imagina que você
tá tendo uma angústia, uma frustração. Só que por você não ter alfabetismo emocional, você acha que é raiva. Adorei alfabetismo emocional. Você acha que é raiva. Porque sua vida inteira, todas as emoções ruins você identificou com raiva e você responde com irritação. Falta de paciência. E aí você vai usar o seu recurso habitual pra lidar com raiva. Só que não é raiva, é frustração. Então não vai resolver. E aí você fica usando de novo, só que você não senta na emoção e fala, peraí, o que eu tô sentindo? Por quê? Por quê? E tem personalidades que são muito mais propensas a reagir, a Com ter a certeza. raiva como sintoma, né? E que é um sentimento muito quente que afasta, né? É. Muitas pessoas. Eu falo que é interessante, assim, uma combinação interessante da personalidade é quando você é muito amável e você tem um neuroticismo alto em a raiva. Você é aquela pessoa rancorosa, que guarda mágoa, porque você faz, pessoa, Esperando. mas fica lá, ai, que pessoa folgada, né? Exatamente. Próxima, Bru. Você pode nos explicar o que é comer com atenção plena e como essa prática pode ajudar a ter uma relação mais saudável com a comida? Com certeza. A atenção plena é um mecanismo muito interessante para você ter uma relação mais saudável com você, Com tudo. Com no né? geral. você. né? Vou dar uma explicação super rápida que eu não vou ficar me alongando nisso. Mas o cérebro ele tem duas grandes redes, né? A rede padrão, que é a Default Network, e a rede executiva. A rede padrão, quando ela é a rede da autorreferência, do interno, do para dentro. E a rede executiva é a rede do para fora, dos sentidos. Então, a rede do para fora é a rede do foco e da atenção, porque o nosso foco e atenção sempre tá, Pra né, fora. para fora. Ou, né, pode até estar dentro da respiração, mas precisa dos sentidos. Quando a rede padrão tá disfuncional, desculpa, quando ela tá saudável, ela é a rede da criatividade, da inspiração, dos pensamentos bons, né, das boas emoções. Quando ela tá disfuncional, ela é a rede da depressão, da ruminação, da ansiedade. E o que acontece? O cérebro, ele fica o tempo inteiro indo e voltando nas redes. Uma desliga a outra, né? Entre aspas, tá, gente? Vamos simplificar. Então, eu tô em uma, não tô na outra. Eu tô em uma, não tô na outra. Quando a rede padrão começa a ficar disfuncional, como o cérebro presta muita atenção em coisa ruim, ele volta a atenção dele de maneira desproporcional para essa rede que tá disfuncional e tira da executiva da atenção plena. Então, uma das soluções que você tem para começar a sair dessa disfuncionalidade que você criou nesse movimento de ansiedade, De ruminação, hiperfoco nisso. é você trabalhar a atenção plena. Se, por exemplo, o grande foco da sua ansiedade hoje é a alimentação, um dos grandes veículos para você trabalhar a atenção plena, e que é uma delícia trabalhar a atenção plena na alimentação, é você estar presente quando você está comendo. Então, o que é legal? Eu sempre falo que, por exemplo, meditar não é parar de pensar. Eu tenho vontade de estrangular a pessoa Até que porque criou isso. Não A existe pessoa tá parar morta. de pensar. A pessoa tá morta. Se isso acontecer, ela tá morta. Você conseguiu, morreu. Gente, Morreu e voltou. meditar é você intencionalmente colocar seu cérebro para fazer esse movimento. Foi para a rede padrão, volta para executiva. Volta para executiva. É não casar com os pensamentos que vão surgindo para você poder intencionalmente treinar seu cérebro a sair. Porque aí, quando você estiver na sua vida normal, e você... Por isso que meditação funciona tanto. Quando você tiver sua vida normal e você começar a entrar na ruminação, na ansiedade, você tem Você consegue ferramentas Sair. para sair. E Pra a atenção desligar. plena na Ou se alimentação alimentar. é uma delas. Também, né? Próximo, Bru. Como reconhecer pessoas que possuem maturidade emocional para um relacionamento saudável? E aí eu começo com uma frase do Murilo Gun, que é primeiro faz o teu, né? Exatamente. A maturidade tem que estar em É. você para reconhecer se existe no senão outro a ou gente não. consegue. Você Exatamente. sabe que uma vez eu tava jantando com um amigo meu, e ele tava falando, não, porque eu não encontro nenhum parceiro legal, porque as pessoas são terríveis, porque eu só encontro gente difícil, dá tudo errado. Aí eu falei, amigo, faz assim, ó. Pega um papel, faz uma lista. Quem é a pessoa? Você precisa ser assertivo, né? Você sabe o que Com você quer? certeza. Você sabe A o que gente você só quer? encontra o que está buscando. Faz uma lista do que você quer. Aí lê essa lista e fala, o que eu sou dessa lista? Porque você concorda comigo que isso só vai atrair uma pessoa que seja isso que você tá buscando, porque ela também tá buscando mais ou menos a mesma coisa que você, se você for.
Se você é uma Vai pessoa... na mesma faixa. É. E eu sempre falo que assim, você quer começar bem um A prateleira. Está na mesma um prateleira. relacionamento, começa com auto-amor. Auto-amor, autoestima. Pessoas com muito auto-amor, com autoestima equilibrada, não encontram gente lixo. Ponto. Porque no minuto que aquela pessoa desencaixa, se você encontra uma pessoa que não tem isso, não é equilibrada, não é madura emocionalmente, quando você... De cara você desencaixa. De cara. É muito interessante quando você está sentado no seu poder de autoconhecimento, autoestima e autoamor, quando você encontra alguém que não encaixa. É gritante. Se pra você não tá sendo gritante, você não se ama o suficiente. Com certeza. Quando você enxerga isso... Perfeito. Então, falaria pra você, comece por você. Comece por você, claro. Próxima, Bru. Sofro de ansiedade constante que interfere na minha vida diária. Quais técnicas posso usar para gerenciar e reduzir isso? Eu acho que assim, isso tá muito mais no âmbito da doutora do que no meu. Né? A neurociência comportamental não cuida de patologias. Não, mas né? identificar qual o nível dessa ansiedade, como que quanto tá de essa disfuncionalidade traz, para saber se é possível, porque ela já quer a solução. A gente tem que entender a que ponto chegou. Sempre querendo uma busca de uma solução. Se tiver dúvida, vai para meditação. Isso. Eu acho que assim, o se tem uma coisa que funciona muito para ansiedade, e muitas vezes quem é ansioso fala, eu consigo meditar. Não, e acha que vai meditar na primeira meditação. E eu falo, você que precisa. Exatamente. Você é quem mais precisa. Exatamente. E não é parar de pensar. E eu falo que assim, muitas vezes assim, recorra a técnicas. Eu falo que assim, tudo, pensa assim, o que a gente discutiu aqui? O que é meditar? É você estar na rede executiva. Então, qualquer coisa que você faça com presença, serve pra meditar. Ok. Se você gosta de pintar, se você gosta de fazer crochê, se você gosta de contar azulejo. Lavar louça, meu amor. Se você está presente lavando a louça. Escutar música, escutando música. Exatamente. Tudo isso está exercitando esse seu poder. Senão a gente está voltando àquele assunto que a gente conversou. Para um é academia. Exatamente. Uma técnica pode ser que para aquele exercício físico pode ser uma redução de ansiedade. E para o outro pode aumentar mais ainda a ansiedade. Se você tá ali na esteira odiando cada minuto, você tá liberando cortisol, não tem... O pintar, o relaxar, o fazer um crochê. Eu sempre tive falo agora que assim, no interior e eu vi um senhor sentadinho assim, sabe aquelas casinhas assim, você andando pelas estradas de barro? Um senhor fazendo crochê. Incrível. E eu parei aquilo e me fez assim tão bem ficar olhando aquilo por várias coisas. Paz que esse ser humano. Exato. Né? Eu falei, isso ele tá tirando ali a ansiedadezinha dele. Assim, a gente só tem 2 sistemas, né, gente? O simpático e o parasimpático, que é a ativação, o alerta e o descanso e crescimento. Se você não tá em um, você tá necessariamente no outro. Não tem mesmo. A natureza foi muito sábia nesse sentido, porque ajuda muito. Um vai, outro vem. Então, assim, se você tá odiando o que você tá fazendo, você tá liberando cortisol. E cortisol vai te fazer mal, vai te deixar mais ansioso, porque é o alerta que seu cérebro usa pra saber que tá ruim, tá inseguro. Agora, você tá falando de crochê, Leandro Hassum faz crochê quando tá... Jura? É verdade, ele falou isso tá pra até você. fazendo as coisinhas pra neta, dentro, que vai nascer. Incrível. Não, mas assim, sabe, eu achei aquilo tão lindo, tão libertador para uma cidade. Vou comprar umas agulhas e linhas. Eu até pensei nisso. Mas eu acho que você podia fazer. Vou fazer vários para você, cachecol para você. Não sei. E Ana, eu falaria para essa pessoa assim, pare de se rotular. Rotular-se é muito ruim, porque você acaba dando pro seu cérebro, tem um médico americano que é o Dr. Emmett, que ele tem um livro que chama Seu Cérebro Está Sempre Te Ouvindo. Your Brain is Always Listening. E ele fala isso, não se rotule, porque a partir do momento que você fala, eu sofro de ansiedade... Você nunca vai entender. Tem uma coisa interessante, que ansiedade é medo. Então, a primeira pergunta para lidar com a ansiedade é, você tem medo de quê? E isso é uma das coisas do tem medo de quê? Do Divertidamente 2, que eu falei, poxa, por que a ansiedade não anda junto com medo? São primas irmãs. São primas irmãs. Né? Técnicas, eu acho que é algo genérico, que é pro coletivo.
Mas dentro das técnicas, a gente tem que se descobrir aquilo que verdadeiramente. Aí é o autoconhecimento, o autoamor. Mas se quiser começar, Já vai meditação. ajudar. A meditação Foco. ajuda muito. E posso Foco, falar, Guia. faça essa pergunta que a doutora falou. Você tem medo de quê? Que- Porque tem gente que fala assim, mas eu não tenho medo. Eu falei assim, não, eu tenho ansiedade, não tenho medo. Amor, é a mesma coisa. Vou te explicar. Que é o princípio da TCC, Tudo, né? Que tudo, funciona muito. Por exemplo, procure uma TCC, Entender, de repente. exatamente. O Pra que, entender, quais são medo. os meus pra gatilhos? entender isso. Porque senão fica você dependente de alguém que fale o que Uhum. fazer. Aí você tá pegando uma escravidão. Nunca será livre. Nunca. Próximo, Bru. Tenho dificuldade em começar e concluir tarefas, pois estou sempre procrastinando. O que posso fazer para combater esse hábito? Isso é uma frequente, né, no mundo atual. Impressionante como as pessoas estão sofrendo com a procrastinação. De O novo, excesso gente. de informação, o É. excesso de... Excesso, isso é uma coisa que contribui demais. Porque assim, enquanto tem muita coisa acontecendo, você não consegue começar e terminar nada. Né? Porque foco e atenção, o que é? É poder dizer não para tudo, menos Exatamente. aquilo que você quer É. fazer. Né? Então, seu cérebro precisa ter essa capacidade. Infelizmente, gente, cérebro só tem essa capacidade quando você treinou o seu cérebro para ter essa capacidade. Então, muitas vezes, o que a gente tem são cérebros destreinados no foco e na atenção, que é essa capacidade de ficar na rede executiva, que é, infelizmente, metabolicamente mais cara. É um lugar do cérebro, né, o córtex pré-frontal, que usa mais energia para funcionar. Então, você precisa... É muito mais fácil pro seu cérebro ficar na rede padrão lá da ansiedade, da ruminação. Ele adora. Adora ficar no passado e no Ali. futuro. Ama. Desde que você não esteja fazendo nenhuma ação, porque a ação é o que gasta energia. Ficar pensando, ele acha maravilhoso. Você pode ficar pensando quando você quiser. Então, isso que é um pouco da procrastinação. É essa desregulação desse cérebro que fica muito mais no pensando do que no fazendo. E quando você faz, você reduz os circuitos do pensamento. Não tem jeito. E querendo ou não, gente, é um treino. Então, assim, infelizmente, quanto mais você deixa suas tarefas, mais difícil vai ficando. Então, o que eu falaria pra você? Começa do fácil. Então, se você tem dificuldade, se você procrastina, por exemplo, para estudar, não vai no estudar, não insiste no estudar. Porque o que é bonito do cérebro também? Você pode ensinar ele indiretamente. Você não precisa ir na rede neural específica. O que você precisa ensinar seu cérebro? A começar e terminar tarefas. Então, pense em alguma coisa que você gosta. Vai fazer um pão de queijo do começo ao fim. Entendeu? Pega uma receita, faça ela do começo ao fim. Faça alguma coisa que você gosta do começo ao fim com consistência. Treine seu cérebro para fazer coisas do começo ao fim que você goste. E daí, De pequenas aos coisas pouquinhos, até as grandes. aos pouquinhos você vai ver que vai ficando mais fácil começar e terminar o que você não gosta. E a outra coisa é, de novo, alfabetize-se emocionalmente. Porque Com quanto certeza. mais você souber qual emoção ruim está governando o porquê do você estar procrastinando. Normalmente a gente procrastina quando a gente acha que a gente não é bom o suficiente, Que não vai dar conta, Não vai que é dar melhor nem conta. tentar fazer. que a gente é perfeccionista e fala, não, se eu não for perfeito, eu não vou nem começar a fazer. Então, esses conceitos, essas crenças que alimentam essas emoções negativas de quando você tá ali sentado tentando começar e terminar alguma coisa, são por onde você deveria começar devagarzinho. E, gente, assim, não fica cutucando muito onça com vara curta, né? Vai devagar. Percebeu uma crença que não... olha pra ela com acolhimento. Fala, poxa, beleza, entendi, funciona assim, deixei devagarzinho. Devagar e sempre é muito melhor A consistência. do que de uma vez, A gente. consistência. Verdade. Próxima, Bru. Percebo que muitas vezes eu mesma atrapalho o meu progresso. Isso é bem comum. Como posso identificar e superar a autossabotagem? Só autoconhecimento. É, Aí o autoconhecimento chegando de novo. assim, de novo, comportamentos não são aleatórios. Concordo. Não são aleatórios. Então, comportamento, ele sempre parte de um gatilho. O seu cérebro vai falar assim, peraí, da última vez que a gente teve nesse gatilho, o que a gente fez que funcionou para me trazer o bom? Que é, normalmente, a dopamina, né? Que é o pequeno prazer. Então, como é que eu saí do ruim e voltei pro bom nessa situação? Ah, eu fiz isso. Ele vai recorrer a isso. Você chama de autossabotagem porque é um comportamento que você não gostaria de ter. Seu cérebro chama de hábito. É verdade.
né? É verdade. Então, Verdade. assim, É um hábito não entendido e não equacionado. Tá fora do teu controle. porque assim, pensa bem. Se você pensar no nosso cérebro, na evolução, né? Nosso cérebro ainda vive na tribo de caçadores e coletores. Quando a gente, como caçadores e coletores, conseguia fazer comportamentos que nos fizessem mal. Não existiam comportamentos que nos fizessem mal. Então, o cérebro ele não consegue entender que você, como ser humano dele, vai voluntariamente fazer uma coisa pra você que pode te matar, ou te machucar, ou fazer uma coisa assim. Então, ele não desenvolveu um mecanismo de entendimento de comportamentos que me fazem mal, comportamentos que me fazem bem. Ele tem um entendimento de esse comportamento soluciona o meu problema? Soluciona. Ele é ótimo. Quanto menos energia esse comportamento Gastar. usa, então, maravilhoso. Então, se ainda ele é arrecadador de energia. Então, assim, por exemplo, resolver a ansiedade com chocolate, seu cérebro acha incrível. Muito Ele fala, prático. isso aqui é muito- maravilhoso. Não estou conseguindo dormir, tomo lá aquele remedinho. Total, maravilhoso. Eu falo, por exemplo, as pessoas falam assim pra mim, eu não tenho disciplina, tenho disciplina nenhuma. Eu falo, quer ver como você tem disciplina? Começa a comer o chocolate às 4 da tarde. 2 dias você não tá ligando no iFood se não tem chocolate disponível, indo na loja de conveniência, Isso pegando é o carro, indo... Isso é disciplina. Ué, você tem um objetivo e você tá fazendo de tudo pra conseguir esse objetivo. Tudo bem que é o chocolate. Mas ou você pode seja, girar para outro lado. Isso existe dentro de você, você só tá colocando no comportamento que você não gosta comportamento muito. errado. É. Fantástico. Próximo, Bru. Sou extremamente exigente comigo mesmo. E isso está me causando bastante estresse. Como posso aprender a ser mais gentil comigo? Começa por você se olhar com generosidade nesse lugar, Verdade. né? Não julgar. Não se julgar, É, não se auto-julgar. porque olha o peso que já Olha o se peso dá, que né? você tá Peso, colocando, né? É. Essa exigência A que você tem com rigidez. você mesmo, essa rigidez, ela vem de uma construção sua do que é ser Certo um ou bom ser errado. humano. Uhum. Então, começa a questionar com qualidade de perguntas. Quais são esses limiares que te trouxeram nessa exigência? Será que é isso que vai te fazer de você um bom ser humano? Porque, de novo, né? A gente ensina o nosso cérebro. Então, esse cérebro tá usando a rigidez, o controle, como forma de entregar pra você o bom dele, né? Tirar você do ruim e colocar você do bom, na segurança. Então, você fala pra ele, estou inseguro. Ele fala, controla. Que é o mesmo princípio do ciúme, né? Fala assim, então essa pessoa está me deixando insegura, então controla essa pessoa. Que Porque o acaba cérebro fazendo entende tudo que ao controle, contrário. Tudo que ao controle e contrário, rigidez é a resposta para te manter devolver a segurança. Porque quando o contexto é assustador, quando eu não consigo manipular o contexto, o cérebro pensa isso. Quando eu não consigo manipular o contexto para que ele seja exatamente o que eu previ que ele seria, tá ruim. Tá ruim porque eu não sei se eu consigo te ajudar a sobreviver. Então, assim, aos pouquinhos, você tem que ensinar o seu cérebro que esse lugar de exigência que ele colocou de controle é inútil. Não tá te ajudando. Tá te atrapalhando mais do que aceitar ajudando. isso, né? E tem que aceitar. A gente não tem controle de É. quase Nada. nada. Mas é muito Graças a difícil. Deus. Graças a E Deus. é lindo. Você já pensou se a É gente tivesse lindo. que controlar os astros? Não. Não sei. Gente, tá tudo rodando aí, tá tudo maravilhoso. E tá Sabe o que eu A falo? gente fica de cabeça pra baixo, nem nota. Eu falo, a minha roteirista é tão mais criativa do que eu. Ela é tão melhor que eu. Que toda vez que eu tento fazer e ela faz por mim, eu falo, Foi bom, foi bom. nossa, muito Perfeito. melhor do que eu faria. Exatamente. Ainda Então, mais nas assim, funções vitais, né? Se Você já render, pensou? né? Se Exatamente. render. Deixa. Não atrapalha. É. Porque ele faz bem. O cérebro E a faz muito bem gentileza. controlar os batimentos cardíacos, Muito. a digestão, Ele é a incrível. formação. Então, assim, deixa ele fazer coisas assim. É. Agora, faz o que ele precisa de ajuda. E gentileza, as pessoas assim, têm dificuldade de entender. É uma construção. Você não acorda um dia gentil. Mas posso falar uma coisa que ajuda muito você a entender o que é gentileza dentro de você? Comece a elogiar pessoas de maneira aleatória. Veja como você se sente quando aquela pessoa Se te agradece. Mas Isso elogie libera- de verdade. Não... Isso libera dopamina. Dopamina. A gente tem que descobrir os novos Serotonina prazeres. também, até a Também. ocitocina.
Então, assim, e veja como você se sente. Isso é gentileza. Isso é o sentimento de gentileza. Gentileza dá barato. É. E começa bom. a fomentar coisas que fazem você se sentir desse jeito dentro de você e vai aumentando aos pouquinhos. Por fim, você vai ficar educado. Vai, Exatamente. Vai. Educação emocional. vai. Próxima, Bru. Você. Estou me sentindo extremamente cansado e desmotivado no trabalho. Como posso saber se estou passando por um burnout? Eu falaria pra você, se você tem essa dúvida, existe a grande possibilidade de que De você você está. está em burnout. Exatamente. Vá procurar um médico, porque burnouts são sérios, são esgotamentos de um funcionamento estruturado Que está em pane há muito tempo. precisam de ajuda, Exatamente. tá? Precisa de muita ajuda. Mas o que eu falaria pra você? O que é importante a gente olhar? Eu vejo duas pessoas, quando elas olham pro burnout, inclusive no meu caso, né? A pessoa que dá poder pro fora e a pessoa que dá poder pro dentro. Quando você olha pro burnout e fala assim, é porque meu chefe é tóxico, meu ambiente é terrível. Não tô falando que não seja, tá? Que também talvez Também até talvez seja. Também. E é muito frequente. Mas você não olha pra dentro e fala assim, como eu estou lidando Com isso. com isso? Quanto eu tô me capacitando? Porque assim, se você não se capacita pra viver nesse lugar, esse lugar ele vai te engolir. Ou até você se capacita para sair desse Pra- lugar. Exato. Você vai ter que se Não, capacitar. e de novo, né? Aquele lugar. Pra onde você vai, você leva você. Com certeza. Parafraseando Murilo Gun. Então, pra onde tu vai, tu leva tu. Então, não adianta você sair desse emprego e procurar outro emprego se você Sem estar preparado. Exato. é tóxico com você. Com certeza. Com Ó, certeza. eu sou um caso vivo. Exatamente. Assim, Você tem aquele lugar de lugar fala. ali, Você tem lugar de fala, literal. aquele ser humano do burnout foi pra Índia, foi pra É. Holanda, voltou. Então, é isso, Na Índia entendeu? já tava, né? Já Bruna? tava no Porque você Brasil. tava achando tudo ruim. Já tava tudo no Brasil. Insuportável. E você sabe o que eu tenho muito sério de todos esses momentos? Pouquíssimas lembranças. Porque o burnout, ele diminui o hipocampo, né? A capacidade de você registrar a memória. Aumenta o cortisol, você É. vai ali perdendo células mesmo. Eu não tenho lembranças. Eu tenho vaguíssimas lembranças do meu tempo de Índia. Eu tenho vaguíssimas lembranças do adoecer do meu pai. Que interessante. Né? É, Mas já é um sinal. Essas Muito. falhas minêmicas. muito, né? muito. Próxima, Bru. Muitas vezes tenho dificuldade em entender o que estou sentindo. Como posso melhorar a habilidade de reconhecer e lidar com as minhas emoções? Eu vou falar... Estudando. Eu ia falar Estudando isso. os conteúdos certos, entendeu? Eu ia falar isso. Tem um livro da Brené Brown, que é uma pessoa que eu gosto muito, que chama Atlas do Coração. Eu acho que chama assim. Não sei como chama no Sim. Brasil, né? Uhum. Atlas of the Heart, no inglês. Que ela passa emoção por emoção. O que é cada uma. E ela, como ela é uma pesquisadora muito séria e consultou muita gente, o negócio ali é bem feito. É bem feito. Então, eduque-se. Eduque-se. E Com começa a se questionar. Porque assim, não é tudo. Não existe tudo raiva. Não é tudo raiva. Eu acho que a raiva está muito ligada à frustração. Uhum. Pessoas que não conseguem se frustrar. A fracasso, a perfeccionismo. Exatamente. É. Então, E aparece como raiva ali na ponta, mas não é o sentimento, não é a emoção primária que gerou. e assim, gente, infelizmente, de novo, nosso cérebro presta muito mais atenção em emoções negativas Com porque elas certeza. sinalizavam ameaças à nossa Sobrevivência, era uma questão sobrevivência. de sobrevivência, É. exatamente. Então, para você começar a se educar emocionalmente, comece pelas emoções negativas, sabe? Comece a entender o que você está sentindo ali, para você poder saber qual O é a que emoção elas positiva que você sinalizam. está buscando. Porque senão, você fica o tempo inteiro no prazer fugaz da satisfação compensatória, da dopamina. Entendeu? Quando você consegue entender, por exemplo, que você tá triste e que tá tudo bem tá triste, Você não vai morrer por isso. você não vai morrer. Exatamente. E existe beleza na tristeza. Quando você começa a entender isso, aí você começa a recorrer a coisas que dão serotonina, dão ocitocina, a se acolher, De verdade, De né? verdade. Não essas compradas. não as compradas. Exato. Exatamente. Porque tem muitas, né? À venda. Muitas, muitas, cada vez Muitas, mais. cada vez. E vai ter cada vez Cada mais. vez mais.
Próxima, Bru. Às vezes sinto que meu cérebro me sabota porque é tão difícil ser constante. Isso tem a ver com o mundo digital em que vivemos ou é uma característica do ser humano? Eu sempre falo assim, você quer ver como isso uma característica do cérebro, assim, olha um atleta. O que o atleta tem diferente de você? Vocês são o mesmo ser humano, né? Vamos combinar que a matéria-prima é exatamente a mesma. As moléculas. As os moléculas, a átomos. biologia, Os tá átomos. tudo ali igual, né? O Tudo que um atleta tem que você não tem? Ele insistiu muito mais. Ele treinou pra ficar no ruim, no difícil, Consistência. no fracasso. Ele teve consistência. No fracasso. Então, assim, esse é um cara que todo dia que fracassou falou, vou de novo, vou de novo, vou de novo. Até acertar. Até acertar. E não num lugar de dureza, né? Num lugar de, isso aqui é meu propósito. Eu vou fazer isso aqui de novo e de novo e Até de novo, acertar. porque eu quero isso pra mim. Até acertar. Isso pra mim tem valor, é importante. Eu quero ser essa pessoa que consegue fazer isso. E nós somos o quê? A pessoa que quando ficou difícil, parou, Em geral, né? no geral, desistiu. Tudo Até a que tem gente dificuldade, tomar- para. Até a gente tomar isso como um É. desafio mesmo, né? E aí, realmente, assim, seu cérebro é o que você treina ele pra ser. Se você passou a sua vida inteira desistindo quando ficou difícil, o professor Clóvis, ele tem uma fala que eu acho muito, muito interessante, que ele fala do bril. Que ele fala que quando você tá de frente de um texto difícil e você desiste dele, ele ganhou de você, né? Porque, cara, Exatamente. tem alguém que foi e escreveu aquele texto difícil. Você só tem que ler e entender. O mais difícil já O foi mais feito. difícil, ele fala assim, Pitágoras desenvolveu Exatamente. na teoria. Você só tem que aplicar. Então, quando a gente desiste nesse momento, de novo, realmente esse é um cérebro que não sabe terminar. Não, Né? que Não se sabe ser acostumou a constante. qualquer frustração, ele sai. Ele desiste. Ele desiste. Essa emoção, ele vai buscar o prazer imediato. Exatamente. E aí é muito difícil você pegar as rédeas desse cérebro que tá nesse lugar. Emoção ruim, prazer imediato. Emoção ruim, prazer imediato. Emoção ruim, prazer Ele imediato. se vicia em e dopamina imediata, e não aquela de médio e longo prazo, Isso, que são as Que é onde coisas mora a boas. felicidade, onde né? mora a Que é onde mora a felicidade. Exatamente. Quando você não precisa mais de picos dopamínicos pra você sair, né? Já tá. Já tá. Já tá. Já tá. Eu falo que é Exatamente. engraçado, porque hoje eu sou uma pessoa muito menos social do que eu era, porque eu não preciso mais da festa, do álcool, Você não precisa do excesso. daquele pico. Não precisa. Exatamente. Minha vida é tão boa, assim, no segunda-feira, às 9 da manhã, ela é ótima. Né? Não tem essa... Mas eu diria pra você Mas as isso, é pessoas difícil ser estranham, eu também constante por sou assim, isso. Eu tô sempre feliz. Tô sempre Ai, feliz. Não preciso nada. As pessoas... De manhã cedo. Acho que essa semana chegou. Você vai ao Rock in Rio? Eu falei, vai ter? É, Vai ter semana. Não sei. Não pensei. preciso. Não tô com É. a às vezes é um menor- lugar meio solitário, né, Ana? Assim, de ser Eu feliz só vou a sempre. lugares assim se for com pessoas muito queridas. E também aquela coisa, entra e sai a hora que eu quiser. É isso, você não precisa mais nada pra ninguém. Né? Nada. Eu vou pelas pessoas. Eu não vou por uma boa música, mas com pessoas legais. Não saio de casa mais pra fazer qualquer coisa que. Não, é só isso. Não, esse Tamo não junto. preciso. Mas se você tá Arru, buscando... não eu precisa. falaria pra você, se você tá buscando constância, de novo, vai buscar constância numa coisa que seja simples pra você. Começa a treinar no seu cérebro no que seja fácil. Não vai buscar constância exatamente na dieta, que pra você é um sacrifício, no exercício físico, que pra você é um sacrifício. Apesar de todo mundo falar Isso que você virá precisa. depois. Isso! Não começa por isso. Começa por um livro gostoso. Porque Seja aí você constante se num livro gostoso. fortalece, né? Isso, nesse Para caminho o neural. próximo, nesse caminho neural. Você vai abrindo, podando novos caminhos devagarzinho. Isso. Você não vai passar um trator no Não. caminho cerebral. Você vai tirando uma árvorezinha aqui, vai pra cá. E o que é bonito é que, assim, pouquinhos. se propõe a ler um livro de uma autora que você gosta, do começo ao fim. Quando você terminar, você vai falar assim, fui constante. Exatamente. Foi. Eu me mantive ali. Exatamente. Aí vai pro próximo. Consegui. Eu digo às pessoas, comece 10 minutos por dia de alguma Isso. coisa. 10 minutos Que dá. te faz bem. Exatamente. 10 minutos dá. Não precisa É ser como ruim. se você tivesse que ter um tempo para você. É um Uhum. presente que você se dá, né? 10 minutos. Uma A pílula de gente alto amor. consegue uma pílula de alto amor. Seria isso. Perfeito. Próximo, Bru. Nós chegamos num momento muito Ah. especial.
É o momento do nosso mascote, filho da Ana Beatriz, que é um cérebro Pipinho. feliz chamado Pipinho. Ele só tem um problema, né? Ele é cotó, as perninhas muito pequenas, assim. Tá Mas ele ótimo. tá Mas ele é sempre lindo, feliz, ele é gosta só de bons conteúdos. E aí, ele prepara um joguinho, um ping-pong. Ele ouviu Uhum. toda É. o nosso bate-papo. E aí, em cima dessas palavras e coisas que foram faladas, ele monta, joga pra mãe dele agora e a mãe dele dá voz a ele, que joga pra você. E o que vier na Na sua sua mente, cabeça, não precisa Tá bom. constituir algo Não precisa. grande. vai e É, fala. o que a palavra te desperta, joga. É, Se o não que te vier trouxe de nada, sentido. passa. Que ele é Tá bom. educado, ele vai falar de boa, não tem problema nenhum. Vamos. Vamos lá? Por favor. 1. Amor. Carinho, autocuidado, autocompaixão. 2. Gratidão. Carinho, autocuidado, autocompaixão. E experimentem que tem uma coisa incrível no mundo, é sentir gratidão de verdade. Exatamente. Não é educação, né? Essa coisa, gratidão, é não. sentir. Sentir. 3. Desafio. Recomeçar. 4. Se pudesse entrar numa máquina do tempo, qual momento escolheria visitar? Passado ou futuro? Nossa, é engraçado. Hoje eu não tenho nenhum arrependimento na minha vida. Eu acho que eu iria pra Bruna do futuro, pra poder olhar naquele momento que eu tiver sentada ali na beira do mar, com muitos anos, se Deus me permitir, e falar, fiz a porra toda. Eu estou deixando um Eu legado. fiz. Um dia vão olhar para aqui, passou um ser humano com essas pegadinhas. Eu contribuí. A humanidade tá melhor. Perfeito, perfeito. Que Deus nos inspire, É. todos, né? Para ter Amém. esse momento. 5. Complete a frase. Autoconhecimento é. Sentar em você mesmo e não sair quando ficar ruim. Cavalgar em si mesma. É. Uhum. É assim, não desistir quando ficar ruim, porque vai ficar muito. Vai ficar. Muitas Vai. vezes. E Muito. tudo bem. É. E 5 é 10, gente. Cinco é Adorei! 10. 5 É. No é 10. autoconhecimento, 5 é 10. 5 é 10. 6. Felicidade. Estabilidade emocional dentro de você. Não precisar de distrações. 7. Complete a frase. Meu propósito de vida é. Fazer do meu jeitinho a humanidade ser um lugar um pouquinho melhor do que eu encontrei. Lucilena ia falar. Linda, Essa menina, é. vou dar o diploma pra essa menina Vou, agora. vai virar filósofo. Todos amém. somos, É. todos Todos somos, nós somos, mas só não não sabemos. despertamos Não despertamos. ainda, É. né? Uau. 8. Se você pudesse escolher uma habilidade, um superpoder, qual seria e por quê? Ixi, posso contar? Você falou. Você Pode, falou hoje claro, cedo. por favor. Ninguém nunca tinha É. vindo com esse. Gente, Qual uma seria vez, o seu superpoder? Eu fui preencher um desses testezinhos do GP, quando tinha gente GPT, e uma pergunta deles é: se você tivesse um poder, superpoder por 24 horas, qual superpoder você escolheria? Aí eu falei, gente, eu queria ter o superpoder de que todas as pessoas que despertaram e estão nesse movimento de tentar fazer da humanidade um lugar melhor ficassem douradas. E todas as outras ficassem paralisadas. E que a gente ganhasse telepatia e falasse assim: olhe no espelho agora, se você tá dourado, desça pra rua que a gente precisa se conhecer. E por 24 horas as pessoas pudessem se conhecer e falar assim: beleza, já sei quem você é, já sei quem você é. Porque quando passar a douradice, a gente entra em contato e faz um plano comum. Porque eu falo que assim, uma das dificuldades que a gente tem normalmente é de achar outras pessoas que estejam nesse mesmo caminhar que você. Que ele no começo ele é um pouco solitário, Uhum, né? Até você perfeito. encontrar seus Seus mestres, seus pares, né? Aham. Ele é um caminhar um pouco solitário, porque a humanidade tá muito perdida nesse lugar ainda, né? Do ter, da Matrix. Então, eu Da acho que Matrix esse mesmo, literal. é. É perfeito esse superpoder. Ninguém tinha falado isso, mas é exatamente isso, né? Isso aí foi muito E engraçado, tem porque quando eu muita escrevi gente. no GPT isso, eu saí correndo e falei: amor, olha o superpoder que eu acabei de pensar que eu queria ter. Mas é um Ele grande falou pra mim, você é superpoder. muito louca. Não, mas eu entendo perfeitamente. Engraçado que eu acho que isso dá uma esperança, né? É. Não sei se dourado, mas qualquer cor que a Qualquer gente cor, escolhesse. né? Mas identificar E é bonito quem tá no porque, processo, assim, né?
E é bonito isso, assim, de você olhar e falar assim, olha, acho que essa pessoa é dourada. Esse dourado, é um ser dourado. É muito gostoso. 8, se você... Ah, não, isso já falamos. 9, uma saudade. Ah, Gertrudes Maria, Gertrudes Maria. minha cachorrinha que morreu faz um mês. Oh, meu Deus. É, velhinha. Quantos aninhos ela... Ela morreu com 14, tava muito doentinha. Tava na vez. Mas foi com você a passagem? Foi. Então, A gente teve perfeito. que eutanasiar ela. Ela Perfeito. tava Mas sofrendo você muito. tava ali, na Tava, mãozinha. muito. Tudo que eles muito. precisam. Não, e foi É que no a tempo gente dela. Teve uma vida precisa. incrível, Gertrudes Maria. Causou. Gertrudes Maria, adorei. Causou no rolê. E por fim, um pensamento, uma frase, pode ser seu, pode ser de alguém, fique à vontade. Eu vou falar 2. O primeiro que eu vou insistir é: não podemos consertar o que a gente não sabe como funciona. Então, se você quer consertar alguma coisa em você, se conheça. Saiba. E em você, não pegue o do amiguinho. E a segunda é uma frase do Jung, que é: quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro acorda. Desperta, né? Desperta. Perfeito. Então, despertemos. Todos, porque Todos. é a nossa missão, né? Alguns vão cumprir, outras não. É. Meu amor, eu amei estar com você. Foi Vamos fechar maravilhoso. aqui, foi Foi maravilhoso. Mas calma que agora começam os presentes. É. Olha, Mentes Consumistas vai que falar do delícia. marketing todo e questionar que a gente pode jogar isso para outro lado. Felicidade. Tô lendo, tá, gente? Mentes Inquietas, dá isso pro Marcelo. Mentes e Manias, ela vai sair daqui com a coleção. Saiu com a coleção Mentes toda. Depressivas. Ai, que E aqui legal. superando TDAH com a técnica do neurofeedback, que é do Ó. Alex, Que é a sua especialidade. que é, mas não acabou. Tem Bota mais esses aqui presente. pro Mais? ladinho. Ai, Bota que esses pra cá maravilha. agora. Bota pro ladinho. Aqui é uma eco bag do meu filho, do Pipinho, Oh. ecológica. E aqui a gente está te dando um caderno para você escrever todos os seus amo projetos para o ano que Seus vem, que pensamentos. todos vão se realizar, com certeza. Olha, E ainda tem aqui uma caneca para você poder tomar um café, um chá, uma água e lembrar da gente nos seus belezura. projetos, tá? E ainda não acabou, porque agora você deixa isso tudo de lado. E vai dar que os as seus crianças recados. depois vão ajeitar isso tudo para você. Eu amei. Vai vai olhar para essa câmera aqui, não precisa mais olhar para gente, pode ser mal educada, dá todos os seus recados. Ajeita o microfone, isso, e manda ver. Bom, gente, eu tenho um Instagram que eu cultivo com muito carinho nesse meu lugar de doação de verdade, para tentar trazer a neurociência num lugar onde todo mundo possa entender como o seu cérebro funciona. Eu comecei essa semana uma série sobre por que os cérebros preferem infernos conhecidos, que todo mundo quer entender isso melhor. Então, assim, leia. Dê pra você esse conhecimento. Então, entre no meu Instagram, @bruna.demantas. E eu também tô começando uma parceria com a Plenitude Educação, que é uma empresa que faz educação para profissionais de saúde e também para leigos, em que eu vou dar aulões ao vivo sobre temas diversos de mudança de comportamento. Então, quando começar, eu vou divulgar isso com mais carinho. Participem, porque, cara, se tem um lugar que a gente pode evoluir, é no conhecimento, aquisição de conhecimento de qualidade. Aprendam a discernir o que é conhecimento de qualidade. Duvide de tudo que é tamanho único, porque não existem soluções tamanhos únicos, tá bom? O cérebro é seu, o cérebro não é do amiguinho, então faça o seu antes de procurar fazer o do outro. Perfeito. Queridos, a gente está finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com essa maravilhosa Bruna de Mantas. Se você não conhece, eu sugiro que você comece a persegui-la imediatamente, porque ao persegui-la você vai estar encontrando você mesmo, porque aqui na comunidade Pod People a gente aposta que conhecimento e autoconhecimento é a única e verdadeira maneira de você ter empoderamento sobre você e depois para mudar o mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você acha que a nossa conversa de hoje fez sentido, compartilhe com pessoas que você acha que também vão gostar dessa conversa. Muito obrigada e até o próximo Pod People.